deste ano de 2022. Dezoito e 7 agora em Campinas, no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Hoje, rodada dupla para você. 7 da noite tem Guarani Bahia, Bahia e Guarani. E na sequência, às 21h30, tem Ponte Preta e Criciúma. As equipes completas dos canais Futebol Interior trabalhando para trazer para você a emoção da penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, que tem a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Comigo aqui nesta primeira jornada da noite desta sexta-feira para Bahia e Guarani. Guarani Bahia, a narração será dele, Lucas de Souza. Os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do Garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do samurai Felipe Marques. Mais tarde, na sequência, para Ponte Preta e Criciúma, 21h30, majestoso estádio Moisés Lucarelli, a narração de Marcelo Corsato, com a apresentação, a ancoragem de Carlos Corsato, os comentários de Frank Francisco e as reportagens de André Luiz. Ligado aqui nos canais Futebol Interior, você não perde um só lance por aqui. Nós falamos em nome de Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias, Mega Sorte para você. Mega Sena deste sábado acumulado em 130 milhões de reais. Participe dos bolões do Shimozono Mega Sorte Loterias. Com a gente também Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Às 18 horas mais 10 minutos em Campinas. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado farão esta primeira jornada esportiva nesta noite de sexta-feira, 28 de outubro de 2022, para Bahia e Guarani. E eu vou começar com o destaque do bravo Bugre Guerreiro. Guarani, que joga a sua penúltima partida, já está livre de qualquer processo de rebaixamento e ainda briga, quem sabe, por uma vaguinha na Copa do Brasil para 2023. E o destaque do Bugre está chegando na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite, seja muito bem-vindo. O primeiro destaque do Bugre Guerreiro. Boa noite, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca e a você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior. Ufa! Estamos livres, hein? Após a vitória contra o Cruzeiro, o Guarani consegue, né? Finalmente não fazer contas. O Guarani chega agora livre, leve e solto para jogar contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova, sem preocupação nenhuma. Nós que passamos 23 rodadas aí na zona do rebaixamento, hoje essa rodada aqui é para quê? Para o Guarani conseguir o máximo de pontos possíveis, pensando lá na frente em 2023, lógico, na Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil e pensando lá na frente, o Guarani está definido e escalado, Claudinei Corsi. Então, desta maneira, manda pro ar no pique do rádio como é que joga o Bugre. Tem alterações, né, Albert? Exatamente, né? O Guarani aí que tem aí a ausência, né, do Lucas Ramon, Richard Rios e Eduardo Persson, né, que estão suspensos. O técnico Mozart Santos escala o seu time e manda a campo assim: Kozlinski no gol, Ivan Varinho, camisa número 5, e na lateral direita no lugar do Matheus Ludic. Nossa,
João Vitor, Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, ele que estava aí sumido aí por questões, né, físicas, estava na transição, está de volta. E ele pode, hein, o Vitória, hein, detém os direitos federativos do jogador. O Vitória parece que vai querer de volta para 2023, viu? Giovanni Augusto, Isaac, Iago e, pasmem, Genison titular. O Yuri está no banco de reservas, Claudinei Corsi. Então vamos passar o repeteco do Guarani. Manda! Kozlinski, Alvarinho, João Vitor, Delan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Iago e Genison. Muito bem, manda pro ar agora o destaque do adversário do Guarani, o Bahia, que briga pelo acesso ainda, hein, Albert? O técnico Eduardo Barroca teve que mudar o ataque do Bahia para o duelo. Suspenso, Daniel dará lugar para o atacante Matheus Davó, revelado pelo Bugrão. Com isso, o tricolor deve ir a campo com 3 atacantes, com Ricardo Goulart mais recuado, fazendo a função de camisa 10. O atacante Everton retorna de suspensão e volta a ser opção no tricolor de aço. Ainda existe a expectativa pelo retorno do Matheus Bahia, hein? O lateral tem treinado com bola há 2 semanas e está relacionado para o jogo. Tudo indica que ele comece no banco de reservas, já que não atua desde o fim de agosto, Claudinei Corsi. Muito bem, aí os destaques de Guarani e Bahia pelo repórter Albert Cavalcante. E o comentarista desta noite é o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. Wagner, Bahia e Guarani, o Bahia correndo ainda atrás do acesso, o Guarani com uma chance, embora que pequena ainda, de chegar à Copa do Brasil. E o que é que podemos esperar deste confronto, hein, Wagner? Da Bahia, da Guarani ou da empate, Wagner? Boa noite. Boa noite, Claudinei Costa. Um grande abraço aos amigos aqui da bancada verde dos canais Futebol Interior, ao Felipe, comandando lá o nosso som, e a você, internauta, que já acostumou com o nosso trabalho ao longo de todo este ano, Campeonato da Série B, Paulista, e vamos, se Deus quiser, continuar com esse esquema na temporada que vem. Olha, muita gente critica esse sistema de pontos corridos do Campeonato Brasileiro da Série B, entendendo que não há emoção, que o time fica campeão no sofá. Agora, veja bem, está definida a vaga do Vasco? Está definido que o Bahia hoje vai ser campeão, que vai ganhar do Guarani? Então a emoção continua até a penúltima rodada. Eu acho que pouco importa se o esquema é de mata-mata ou de pontos corridos. Então eu acho que a emoção existe. Você perguntou qual é a motivação do jogo de hoje? O Bahia quer ficar campeão com mais de 42 mil bilhetes vendidos antecipadamente. Então não tem motivação para o time baiano, que pode hoje carimbar o seu passaporte para a Série A. O Guarani não busca uma melhor colocação dentro da Série B. Ele pode vencer hoje, pode vencer a Chapecoense e terminar entre os 10 primeiros do campeonato. Para quem ficou a temporada toda na zona de rebaixamento, será um feito inédito. Então eu acho que há motivação sim para este jogo entre o Bahia e o Guarani. Pela escalação fornecida aqui pelo Albert Cavalcante, eu não concordo com algumas coisas, né? Por exemplo, o Yuri no banco, foi o destaque do time, vai para o banco na penúltima partida. O Alvarinho, que não tem jogado, vai para, não digo lateral direito, né? Ele é um terceiro zagueiro. Dificilmente vai passar do meio de campo. Vocês podem anotar aí se ele vai pisar além do meio campo. De qualquer maneira, se o Mozart ganhar o jogo, vamos dar uma nota 10 para ele, pelo Mozart Pardal, vamos chamá-lo assim. Mas eu não faria essa escalação que ele fez, não. Com o Ludic, né? Pedindo passagem, voando baixo para ser praticamente um jogador muito útil para o Guarani nas próximas temporadas. Ele deixa o Ludic no banco, deixa o Yuri, que é artilheiro do time, no banco. Então não dá para entender. Agora, se ele ganhar o jogo, ó, parabéns para ele. Legal, este Wagner Ferreira, comentarista aqui dos canais de Futebol Interior, vai comentar para você a partir das 19 horas. A bola rola na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, para Bahia e Guarani. São 18 horas mais 16 minutos, 18 e 16. Você pode e deve participar com a gente através da nossa live no Facebook, também nos 2 canais do YouTube, canal Futebol Interior e canal Futebol FI, também através do nosso app e do nosso WhatsApp 989893526. E agora o destaque dele, que vai transmitir o jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. Ele é o Família, diz aí, Lucas. Boa noite, seja muito bem-vindo. Bahia e Guarani. E a expectativa, Lucas? Boa noite, Claudinei Corsi, aos amigos aqui da bancada verde e branca, ao Felipe Marques, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão, e a você, claro, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, não concordo com essa escalação do Guarani para o jogo de hoje. Alvarinho, Iago, Genison, tendo aí o Ludic, o Bruno José e também o Yuri Maravilha no banco de reserva, num jogo que vale para o Guarani, sim senhor, vale a possibilidade do Guarani
se colocar melhor no Campeonato Brasileiro e buscar a classificação para a Copa do Brasil ano que vem, né? Que, como todos sabem, né, é um campeonato que ajuda muito os times pequenos na questão da premiação por cada fase que você avança na Copa do Brasil. Mesmo a primeira fase, né, a fase de entrada, já dá uma boa grana. Então, pensando nos cofres do ano que vem, o jogo vale muito para o Guarani. Para o Bahia, óbvio, né, vale o acesso, né? O jogo pode carimbar o acesso do Bahia, mas tendo em vista o bom desempenho do Guarani nos jogos fora de casa, principalmente no último jogo contra o campeão Cruzeiro, que nós deitamos e rolamos, o Guarani tem condição de vencer sim o Bahia jogando lá na Arena Fonte Nova, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza vai transmitir a partida aqui nos canais Futebol Interior. E eu conto com a sua participação, com o seu compartilhamento da nossa jornada esportiva. Desde já, muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu, Claudinei Corsi, estarei aqui na ancoragem desta jornada esportiva e na sequência de Guarani Bahia, Bahia e Guarani, vem Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e André Luiz para Ponte Preta e Criciúma, rodada dupla para você hoje aqui nos canais Futebol Interior. Agora 18h18, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi.
18 horas mais 22 minutos, 6h22 da noite, agora em Campinas, daqui a pouquinho às 7 da noite, a bola rola na Arena Fonte Nova em Salvador, tem Bahia e Guarani se pegando, o Guarani em busca de uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, o Bahia ainda em busca de concretizar o seu acesso à Série A. Ô Lucas, se o Bahia ganhar hoje, ele sobe, já está garantido? Ele garante a classificação, vai a 61 pontos, o Sampaio Corrêa, que é o quinto colocado, vai chegar até 50, chega até 61, mas pelo critério de desempate, principalmente a questão do número de gols, né, Albert? Então a vitória garante o Bahia. Bahia garantido na Série A do ano que vem vencendo. Ontem. Agora, não só aconteceu uma coisa chata em São Januário ontem. Pois não, presidente. Não só a vitória garante o Bahia, como ele pode, com o empate, também garantir hoje, até com uma derrota. É verdade. Dependendo dos resultados do Sport, Operário, de Ituano e Londrina. E dependia também do Sampaio com o Vasco, que foi ontem. Exatamente. Mas já está por dentro. Coisas que só acontecem com o Vasco, Exatamente. Né? Por aqui, a partir de agora, né, com Guarani e Ponte garantidos na Série B, somos todos ituanos. Claro, com certeza. É inclusive hoje vamos no placar aqui, ao vivo, futebol interior DJ. com Claudinei Corsi, na expectativa pela vitória do Galo. Se caso sair um gol, agora vocês imaginam o que vai acontecer em Itu na última rodada. Meu amigo, se o Ituano ganhar hoje do Londrina. Isso, é assim, ó, o DJ Felipe Marques, se caso sair um gol do Ituano, põe a vinheta do gol. A gente vai pedir gol pra você soltar e a gente vai comemorar, mesmo, tá? exatamente. Porque todos nós somos todos Ituano. Legal, os outros demais jogos da noite, além de Bahia, Guarani, Ponte Preta e Criciúma, Bahia e Guarani, 19 horas, Ponte Preta e Criciúma, às 21h30, também às 19 horas, tem Londrina e Ituano, Sport Recife e Operário, Tombense e Grêmio. Vamos aproveitar, dar uma passadinha nos resultados que já aconteceram nesta 37ª rodada. Vasco 2, Sampaio Corrêa 3, Novo Horizontino 1, Cruzeiro 4, CSA 1, Vila Nova 0 e Brusque 0, CRB também 0. Amanhã, sábado às 19 horas, tem Chapecoense e Náutico, é outro jogo também que promete, né, pelo lado da Chapecoense, que deve, evidentemente, ganhar a partida. Lembrando que o jogo da Ponte Preta não será mais o último jogo no domingo às 18h30, no dia 6 de novembro. Foi antecipado para o dia 4 de novembro, às 21h30, lá nos Aflitos. Ô Lucas de Souza, dá uma passadinha pra gente na classificação atual, então, da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Claudinei Costa, o Cruzeiro venceu o Tigre, né? 4-1, jogando lá no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. A equipe do Novo Horizontino foi a 75 pontos, campeão absoluto, líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo colocado, o Grêmio com 61. Terceiro, Vasco, que poderia ter garantido acesso ontem. Perdeu para o Sampaio Corrêa de virada por 3-2. Coisas que só acontecem com o Vasco. O quarto colocado, fechando o G4, Bahia com 58. Quinto colocado, Sampaio Corrêa tem 55. Sexto, Ituano tem 54. Sétimo, Londrina. Olha o confronto no Estádio do Café logo mais, hein? Ituano é o sexto colocado, 54. Londrina tem 53 pontos. O Ituano só depende de si. Vencendo os dois jogos, o Ituano estará na Série A do Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. O Criciúma nono tem 52, CRB tem 50 pontos, fecha a primeira página de classificação da Série B. Na segunda página temos o Guarani em 11º com 47, Vila Nova 12º com 46, excelente recuperação do Vila Nova da Lanal. A Ponte tem 45 pontos, a 13ª, 14º Tombense com 44 e aqui já começa o desespero. Chapecoense 42 pontos, 15ª, 16º o CSA com 42 e lá na zona da degola o Novo Horizontino com 41, 17º, o Brusque 18º, 34, o Operário 19º, 34 pontos e o Náutico Lanterninha já rebaixado, 30 pontos. Só um destaque, Brusque, Operário e Náutico já estão na Série C do ano que vem, Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá? Então a classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, pois não? Só um destaque assim, muito rapidinho, que eu queria mandar um abraço aqui pro Danielzinho, lá do canal Mundo Manager. Põe aí, Felipe Marques, aquelas imagens que eu passei pra você, bem rapidinho. Olha lá, ó. Que é isso? O grupo Brotherhoods Football Manager, o que acontece? Football Manager é um jogo de treinador, né? Você é o treinador do seu time e tá lá, ó. Esse é o Guarani que eu montei, olha lá, o Rafael Martins, Ludic,
o Thales, o Hernando e o Matheus Pereira, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Lucão do Break. Rafael Martins. Porque o PET não tá tão atualizado assim com as peças desse ano, mas foi feito um trabalho maravilhoso em cima da edição de 2012 desse jogo do Futebol Ainda Manager. bem que você não pôs o Lucão do Break. Exatamente. O Lucão do Break é lá Não, eu coloquei. Mas por quê? Porque, porque Ah, o elenco do Guarani não tá 100% atualizado. Mas veja vocês, é um jogo que foi atualizado 10 anos. Então imagina o que ele teve que fazer para mexer nessa base de dados. Vamos Então, contratar o goleiro, por favor. e ele tá assistindo aqui, mandou um grande abraço na transmissão. Danielzinho, beijo pra você, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Manda pra mim, Danielzinho. E vamos estar mostrando a minha saga do Guarani ano que vem, né, no Campeonato Paulista. Vou estar mostrando aí o que eu tô aprontando com esse time do Guarani que eu montei, Claudinei Corsi. Um grande abraço lá pro canal Mundo Manager. Como que é Mundo? Mundo Manager e o grupo aí, Mundo Manager. e o Brotherhood, a Irmandade Futebol Manager tá aí no detalhe. Irmandade? Irmandade, olha lá, o Brotherhood, Futebol Manager, update do Futebol Manager 2012. Eu quero. Tá certo, um abraço então para o Danielzinho, mas agora nós vamos então com o Arthur Eugênio Matias trazendo histórias de Bahia e Guarani, Guarani e Bahia, esse confronto que a gente vai mostrar daqui a pouquinho a partir das 7 da noite. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um jogador importante em termos de Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, das 20 equipes que estão disputando esta competição, este atacante, que eu vou contar a história daqui a pouco no futebol interior, jogou em 6 equipes. 30% dos times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Começou no Guarani, passou pelo Grêmio, jogou no Londrina, esteve no Vasco da Gama, uma rápida passagem pela Ponte Preta e campeão no Bahia. Eu fiz uma pesquisa usando vários livros de minha biblioteca. Usei este livro, Almanaque do São José, do saudoso Alberto Simões. Neste almanaque, que daqui a pouco eu conto para você a história do Nenê, no São José, nós temos o lendário ataque, talvez um dos ataques mais famosos do interior de São Paulo, Edinho, Tião Marino e Nenê. Eu pesquisei também aqui no almanaque do Vasco da Gama. Em 1979, Nenê teve uma rápida e discreta passagem pelo Vasco da Gama. Eu, particularmente, lembro de Nenê iniciando a carreira no Guarani. Em 1972, o Guarani ganhou de 1-0 do Corinthians. O Guarani não vinha bem naquele campeonato paulista. 5, 6 partidas sem marcar nenhum gol. O Guarani ganhou do Corinthians 1-0. Gol de Nenê! 1-0. O goleiro era Sidney Poli, o goleiro do Corinthians. E naquela ocasião, o grande astro do Corinthians era Rivelino. E eu fui ao Brinco de Ouro para ver Rivelino e vi o gol de Nenê com a camisa 11 do Guarani. Aqui no futebol interior, eu vou contar para você a carreira deste ponta esquerda que jogou em várias e importantes equipes do futebol brasileiro. Ederson José Martins, o Nenê, nasceu em Botucatu no dia 9 de outubro de 1952. Nenê teve uma passagem nas categorias de base do Santos, do 15 de Piracicaba, mas firmou-se mesmo a partir de 1970, quando chegou ao Guarani. Em 1971, Nenê teve um momento muito bom. Chegou até mesmo à seleção brasileira juvenil, mas no Guarani nunca conquistou a camisa 11 de forma absoluta. No início, o titular era Cravete, depois veio o gaúcho Leone, e com a chegada de Mingo, contratado à Portuguesa Santista, Nenê acabou ficando em segundo plano e foi negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto. No Botafogo, ele foi muito bem e participou de ótimas equipes do Botafogo. Você vê inicialmente uma foto interessante, foto de Nenê com o seu pai. O seu pai era Ganchuma, que jogou no Palmeiras, fez muito sucesso no 15 de Piracicaba. Nesta foto, em Botucatu,
O segundo agachado é o Ganchuma, pai do Nenê. E o Nenê é o penúltimo da foto. Nenê no Botafogo de Ribeirão Preto fazendo sucesso a partir do segundo semestre de 1972. Nesta foto, Nenê é o último agachado. Jogadores conhecidos do Botafogo nesta foto. O primeiro é Geraldão, campeão no Corinthians. Nenê também jogou com Sócrates, com outros craques em Ribeirão Preto. Foi muito bem no Botafogo, chamou a atenção do Grêmio e foi contratado pelo Grêmio. Você vê Nenê no Grêmio em 1975. Sempre o último agachado. No Grêmio, Nenê jogou 69 partidas e fez 6 gols. Olha outra foto de Nenê no Grêmio. Nesta foto, o goleiro é Gasperim, o segundo em pé, o zagueiro uruguaio Anchieta. Nenê no Grêmio, do Grêmio para o Atlético Paranaense. Ele ficou 2 temporadas no Atlético Paranaense, fazendo um relativo sucesso. Nesta imagem, o goleiro é Altevir. O Nenê é justamente o último agachado. Do Atlético Paranaense, ele foi para o Londrina e participou de uma das maiores formações do Londrina de todos os tempos. O Londrina, que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro em 1977. Olha o pôster da revista Placar. Nenê, o último agachado. O goleiro é Paulo Rogério, revelado pelo Corinthians. Nós temos no ataque os agachados: Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão, Ademar e Nenê. Nenê, no Londrina, ótima campanha entre 77 e início de 79, quando ele acabou sendo negociado com o Vasco da Gama. Mas no Vasco da Gama, Nenê foi pouco aproveitado. Fez partidas apenas entrando no decorrer dos jogos e acabou sendo negociado com o São José, quando parecia que seria um início de final de carreira. Nenê destacou-se no São José, inicialmente jogando a divisão intermediária em 1979, mas em 1980 imortalizou-se no São José, no famoso ataque Edinho, Tião Marino e Nenê. Olha Tião Marino comemorando o gol, Nenê cruzando, Tião Marino marcando. Mais de 250 jogos com a camisa do São José. Olha que foto lendária. O torcedor do São José vai adorar esta foto. O São José, campeão paulista da divisão intermediária em 1980. O ataque, os agachados: Edinho, Tata, Tião Marino, Esquerdinha, que era da Portuguesa, e Nenê, o ponto esquerda. Pôster da revista Placar, São José Esporte Clube, campeão da segunda divisão paulista, 1980, divisão intermediária. Depois do São José, Nenê foi para o Operário, foi junto com o Edinho no Operário e foi campeão do Mato Grosso do Sul em 1983. Antes disso, ele teve uma passagem muito rápida na Ponte Preta. Não chegou a ser titular, mas o Edinho, que veio com ele, foi titular da camisa 7 Ponte Pretana. Em 1984, Nenê esteve na Portuguesa. Foi razoavelmente bem no Canindé e logo em seguida foi para a Ferroviária. Da Ferroviária para o Bahia. No Bahia, campeão baiano em 1986. Olha o Bahia, campeão baiano em 1986, com Nenê em sua formação. Nenê é o penúltimo agachado. Ao lado dele, o último é o goleiro Ronaldo. E antes do Nenê tem o Leandro, e antes do Leandro, o Bobô. Nenê jogou com o Bobô no Bahia. Depois esteve no Juventus, uma das últimas
equipes que Nenê atuou. Nesta foto, Nenê, sempre o último agachado no Juventus em 1987. Passou pelo Comercial de Campo Grande em 1988, no Marília também em 1988, mais uma contusão que ele teve justamente com a camisa do Juventus. Nessa foto, olha o Juninho Fonseca, meu amigo Juninho Fonseca, o segundo em pé. Uma contusão no Juventus acabou abreviando a carreira de Nenê, que ainda teria condição de jogar profissionalmente mais 2, 3 temporadas, e acabou encerrando a sua carreira em 1990. Essa ninguém sabe, jogando a terceira divisão paulista na São Manuelense de São Manuel. Mas na história de Nenê, grandes equipes, jogando em equipes de expressão, Guarani, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Ponte Preta, no melhor Londrina, no melhor São José. Contando aqui para você, no futebol interior, a carreira deste brilhante ponta esquerda, que hoje vive de forma tranquila, sossegada, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Aqui no Futebol Interior, você acompanhou a carreira de Nenê. Cada foto maravilhosa, cada imagem marcante. Você vê aí Nenê com 70 anos. Nenê fez muito sucesso, jogando nesse interiorzão de São Paulo, um jogador lembrado principalmente no Vale do Paraíba, onde talvez seja um dos maiores ídolos do São José. Aqui no Futebol Interior, se você quer saber de algum jogador, que eu fale de alguma equipe, de algum confronto, fale nos canais do Futebol Interior. Eu conto a história para você. Se não é notícia de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Muito bem, tá aí Arthur Eugênio Matias, muito obrigado, trazendo histórias e hoje do Nenê, né? Muito bem, sempre Arthur participando com a gente aqui das Jornadas Esportivas, trazendo as histórias aqui dos jogos dos quais nós estamos transmitindo. Deixa eu abraçar a rapaziada aqui do nosso Facebook. Valdir Lopes diz aqui, Bahia campeão. Não sei se é o Aldi ou Valdir, desculpe a pronúncia, diz que o Bahia é campeão. O Jorge Baiano também, né, que está sempre acompanhando a gente, hoje torcendo mais do que nunca, diz que está com, como é que chama o comprimido para acalmar? É o Rivotril, né? O Rivotril, diz que está do lado dele para hoje. acalmar? Isso aí é para... É Rivotril? É, Rivotril. É. Eu tomava maracujina no meu tempo. Também. É bom. Um suquinho de maracujá também, né, família? Muito bem, o Jorge Baiano está com tudo isso pertinho, que diz que hoje ele vai sofrer muito. Tem YouTube também, viu, Ney? Tem, já a gente passa aí, deixa eu mandar um abraço para o Yutaka Shimozono, lá da Shimozono Mega Sorte Loterias. Lembrando, né, que amanhã, 130 milhões acumulados na Mega Sena. Participe dos bolões. Só isso, hein? Só 130. Tem loja lá no Nova Europa, tem loja no Campos Elíseos e tem loja no Jardim Garcia. Shimozono Mega Sorte, loterias do meu amigo Yutaka Shimozono. Israel Alves diz aqui, hoje vou de bugre, que toda a equipe de narrativa tenha um excelente trabalho. E o William Chapeta aqui, o Tony, diz aqui, Tony está na área. Tony Williams Chapeta, ele está na área? Está na área curtindo Milagre, aqui, hein, Tony? Um beijo no seu coração. Trabalha comigo no Supermercado Caetano. Tony, legal. Um beijo no seu coração. E o José Carlos Martins, Cortese Martins, também está com a gente aqui curtindo a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Faça como eles, participe, mande a sua mensagem, compartilhe a nossa live. São 18 horas mais 41 minutos. Dá tempo ainda da gente ouvir o técnico Mozart, né? Depois da vitória do Guarani em cima do Cruzeiro, o Mozart falou, na verdade nem foi uma coletiva, né? Foi apenas uma entrevista que ele deu falando sobre o jogo, a vitória do Guarani em cima do Cruzeiro. Vamos ouvir. Um jogo bem atípico.
Boa noite a todos. Falar sobre o jogo contra o Cruzeiro. Um jogo bem atípico, assim, do que normalmente nós estamos acostumados, né? 2 expulsões no primeiro tempo. No 11 contra 11, nós estamos tendo algumas dificuldades para marcar, principalmente as combinações de lado deles. Porém, nós tivemos alguns contra-ataques importantes que nós poderíamos ter sido mais efetivos. E aí, quando os 2 jogadores, o Daniel e o Machado, foram expulsos, o jogo mudou, né? O jogo mudou. Nós mudamos também a forma de marcar, obviamente. Acredito eu que tenha ficado nítido. E nós voltamos para o segundo tempo tentando explorar as combinações laterais do lateral, do ponta e do meia, mais um volante, e acabou que o gol saiu de uma combinação pelo lado direito, infiltração do Isaac, e ele foi feliz na conclusão, né? Então, estamos satisfeitos com o resultado, com o desempenho dos jogadores. Eu acho que nós poderíamos ter sido um pouco mais efetivos, tanto no primeiro tempo nos contra-ataques, como no segundo tempo nas jogadas de organização ofensiva, que nós chegamos com bastante jogador. Faltou talvez escolher um pouco melhor, infiltrar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência em alguns momentos. Mas não é tão simples assim você jogar com 2 jogadores a mais, no sentido de manter o nível de concentração alto. Mas no final das contas, o que importa é o resultado, mas nós tivemos desempenho para ter resultado, né? Pelo menos essa é a minha leitura, é a minha opinião. Eles não tinham perdido em casa ainda na competição. Nós somos o único time que ganharam deles aqui no Mineirão. Somos o único time que ganharam deles 2 vezes nesse campeonato. E chegamos na parte do outro lado da tabela, que era o meu objetivo depois do CRB. Então, faltam 2 jogos. Nós vamos buscar o máximo de pontos possíveis. Então, é isso. Feliz com o resultado, satisfeito com o desempenho, e a partir de amanhã já pensar na próxima. É isso, e a próxima chegou, né, Wagner Ferreira? A próxima hoje, é contra o Bahia, mas a vitória do Guarani em cima do Cruzeiro foi uma vitória importante, né, Wagner? Foi importantíssima, né? Apesar do jogo atípico, né? Mas então, o Guarani provou que tem time, ou pelo menos aproveitou as oportunidades que teve nesse campeonato, e venceu 2 vezes o Cruzeiro. Ele venceu por 1-0 no Brinco e venceu essa última agora. Diga-se de passagem, lembre-se, né, gol do Ludic, né, no jogo de vinda, né? Pois é, a gente comentou sobre o Ludic no começo aí da transmissão. Mas ele está no banco, pode até entrar no decorrer da partida. Então é um jogo importante contra o Cruzeiro. Hoje um outro jogo contra o Bahia, onde o time não está com força total, mas está com um esquema diferente aí, né? 5, ele está num 5-3-2, né? Esquema aí do Mozart. 5-3-2? 3-5-2. 3-5-2, porque somando, o Marinho... Não, mas tá certo o 5-3-2, porque os 2 da beirada eles vão voltar a formar uma linha de 5 atrás, né? Porque essa numerologia, como diria o outro, né? É só ali mesmo na hora do... Na hora que todo mundo vai pro vamos ver, mesmo aí é o posicionamento, né? Mas, quem seria o outro, Albert? Como assim? Tem alguns, né? O Alberto disse, César. Como diria o outro. Como diria o outro. Lucas de Souza, em off... Tinha que sobrar pra mim, né? Tinha que sobrar pra mim. Porque assim, os times chegam com esse 4-4-2, 3-5-2, 5-3-1, mas chega na hora do campo, depende da situação, aí que entra a mão do treinador, como diz mesmo o nosso presidente. Ivan Alvarinho vai passar do meio campo hoje? Vai, cobrar lateral, faz parte do jogo. Vai chegar na intermediária ofensivo o Alvarinho hoje? É claro. Vai que ele faz gol e vai tapar a boca de vocês. Olha, eu quero, hein? É o que eu disse, né? Tô afim. Vamos dar 10 pro bolso se o time ganhar com essa formação. Mas hoje ele tá descompromissado, né? Diga-se de passagem. Não há aquela pressão de sair da zona do rebaixamento. É um jogo tranquilo. Se o Guarani precisasse ganhar o jogo, a responsabilidade total é do Bahia vencer o jogo. É como diz o Lucas aí, se o Guarani chegasse precisando da vitória hoje... Não ia jogar o Varinho, não ia jogar Iago. Lógico, seria complicado a coisa, né? Mas tem que pôr pra jogar o Gênison, pra ver né? Pra que ver ele ia ter 2 dígitos, né? Quando ele chegou pra isso, né? O Albert, quem é que tá fora desse time do Guarani, que nem viajou lá pra Salvador, que ficou por aqui mesmo? Os amarelados, né? Os que estão fora é o Lucas Ramon, o Eduardo Persson e o Richard Rios. Esses são os 3 que estão
fora na partida de hoje. E por contusão aí, quem que tá fora ainda, ô Albert? Quem estão por fora por contusão é o Nicolas Careca, o Matheus, amarelo. Não, o Diogo Matheus, amarelo. E Júlio César. Eliel. E o Júlio César. O Júlio César é a opção do treinador, viu? Tá aí então, os jogadores que... E o Kozlinski não tomou cartão, hein? Você torceu tanto em Claudinei Costa pra ver o João Lopes entrar, né? Então, pra gente... hoje pode ser a chance de tomar um cartão amarelo, mas assim, por reclamação. No final do jogo... por cera, né? Exatamente, depois que a gente estiver ganhando de 1-0, que vai ser assim, hein? 1-0, gol do Iago. Você vai ver, nós vamos ganhar de 1-0 o gol do Iago. Clipa, família. Alô, família Bugrina. Falou a mãe de Ná. Manda, faz o clipe lá e guarda essas palavras aqui do Albert. Iago hoje, hein? Gol do Iago, aí o Cozinho pode tomar cartão amarelo, vermelho, porque aí só falta uma rodada e a gente vai fazer a festa aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E lembrando, né, que a diretoria do Guarani tá com uma promoção aí que muitos até entendem que não é muito legal a promoção, né? Poderia ser de outra maneira, mas de qualquer jeito, você entra no site do Guarani e lá tem o local para você se dirigir e fazer um cadastro, preencher o seu cadastro e você terá direito a um ingresso para o jogo contra a Chapecoense. Dessa maneira, entra, faz o cadastro e você ganha um ingresso, é um ingresso por CPF. O ingresso vai ser retirado no sábado, durante o dia todo, das 9 às 17 ou no domingo das 9 até as 12 horas, se não me engano. Exatamente, né? até a hora do rango. O jogo do Guarani está mantido para domingo mesmo, dia 6 de novembro, o último às 18h30, né? Exatamente. Por enquanto está mantido, né, Claudinei Corsi? O jogo da vai Ponte depender Preta... depende do jogo de hoje, eu acho, viu? Depende do jogo de hoje, depende como for aí a partida, aí, se o Guarani ganhar, ou até mesmo pelas pretensões. Guarani e Criciúma lutam ainda pela vaga, né, pela pontuação por vaga na Copa do Brasil. Eu acho ainda que eles vão, se caso mudar o Guarani, vai mudar do Criciúma ou vice-versa. E é interessante também, Robert, você falou na hora do Bugre da última terça-feira, lembrando que nós teremos na próxima terça-feira também a hora do Bugre, né, às 8 horas da noite, mas saber de você, Albert, essa possibilidade do Guarani chegar na Copa do Brasil ficando na frente do Criciúma, ou talvez até um pontinho atrás. E qual é a outra forma também que pode acontecer, Albert? Além dessa forma, né, é assim, porque entrando no ranking da CBF, né, que é atualizado jogo a jogo, vocês podem entrar lá, o ranking aparece que o Guarani está à frente do Criciúma. Pelas contas, pela pontuação, o Guarani, até o exato momento, está na frente do Criciúma, e o Guarani estiver um ponto, estiver uma casa, né, está na 11ª posição, o Criciúma está na nona posição. Se caso eles tiverem diferença de uma posição, o Guarani consegue a vaga. E também tem a outra vaga que vai depender dele, hein? Do Tricas, do São Paulo. Se caso o São Paulo, mais uma vez, então, esqueça, torcedor bugrino. Se caso o São Paulo ir para a pré-Libertadores, né, que vai abrir o G8, G9, aí por conta da final da Libertadores, já que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, a vaga cai no colo do Guarani. Então vamos fazer o seguinte, torcedor bugrino, vamos torcer pro Guarani, porque dependendo do São Paulo, ontem quase morreu para ganhar do Atlético Goianiense, na Bacia das Almas, e ali tem o Fortaleza que tá babando atrás, né, etc, etc. Então, vamos aí pela pontuação. Por isso que o técnico Mozart Santos veio com a cavalaria quase completa a partida de hoje. 18h50 em Campinas, Albert Cavalcante, Guarani definido. Bahia também. Escalado. Arbitragem. Na pedra. Legal, então, para a Prone Alimentos, em 30 segundos você confere a ficha técnica completa para Bahia e Guarani. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Na lateral direita, Ivan Alvarinho, camisa número 5. A dupla de zaga do Bugrão, João Vitor, camisa 28 e Delan, o 34. Na lateral esquerda, Speed Jamerson, camisa número 83.
Os homens do meio campo do Bugrão, Leandro Vilela, 31, Rodrigo Andrade, o camisa 32, e ele, o cérebro pensante, Giovanni Augusto, camisa número 10, e o Isaac, camisa número 21. Os homens de frente do Bugrão, Iago, 97, e o Gênison, camisa número 91. Repeteco do Bugrão, Kozlinski, Ivan Alvarinho, João Vitor, Delan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Iago e Gênison. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas João Lopes, Ronaldo Alves, Índio, Matheus Ludic, Mike, Madson, Edson, Bruno José e Yuri, Claudinei Corsi. É legal, o Guarani livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, 36 jogos, 12 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Como visitante, 18 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Marcou 31 gols e sofreu 35, 47 pontos ganhos, ocupando a 11ª colocação. Aproveitamento até aqui de 43%. Na questão disciplinar, 97 cartões amarelos e 4 vermelhos. Artilheiro, Yuri Tanque com 6 gols. Próximo jogo e último do Bugre, dia 6 de novembro, domingo, às 18h30, contra a equipe da Chapecoense, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior. E o Bahia do técnico Eduardo Barroca vem definido e escalado assim: Matheus Claus, goleiro, camisa número 77. Na lateral direita, Marcinho, camisa número 15. A dupla de zaga do Bahia: Inácio, camisa número 4, e Luiz Otávio, camisa número 3. Na lateral esquerda, Luiz Henrique, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bahia: Patrick de Luca, o 45, Lucas Mugni, o 19, e o capitão Ricardo Goulart, o 16. Os homens de frente do Bahia: Caio Vidal, camisa 28, Vitor Jacaré, o 29, e ele, Matheus Davó, o camisa número 88. Repeteco do Bahia: Matheus Claus, Marcinho, Inácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick de Luca, Lucas Mugni, Ricardo Goulart, Caio Vidal, Vitor Jacaré e Davó. Caso o técnico Eduardo Barroca quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Denis Júnior, André, Gabriel Xavier, Didi, Matheus Bahia, Rezende, Miqueias, Patrick Veron, Raí Nascimento, Copete, Ítalo e Rodalega. É o tricolor do Jorge Baiano, 36 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Como mandante, 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Marcou 40 gols e sofreu 27, 58 pontos ganhos, ocupando a 4ª colocação e brigando pelo acesso. Aproveitamento até aqui de 53%. Na questão disciplinar, 72 amarelos e 8 vermelhos. O artilheiro é o Matheus Davó, com 9 gols. Próximo jogo e último do Bahia, dia 6 de novembro, domingo também às 18h30, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. Arbitragem. É o trio FIFA. Quem apita a partida de hoje: Wilton Pereira Sampaio de Goiás, com seus auxiliares, o número 1, Bruno Rafael Pires, e o auxiliar número 2, Bruno Bosquilha, do Paraná. O quarto árbitro, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia. E na sala da TI, o árbitro de vídeo, Wagner Heuwey, da Paraíba. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É isso, com a equipe que você gosta de ouvir aqui nos canais de Futebol Interior, hoje com rodada dupla. Já já a bola rola para Guarani e Bahia, Bahia e Guarani. Depois, na seguidinha, às 21h30, tem Ponte Preta e Criciúma, com Carlos Corsato, Marcelo Corsato, os irmãos Cajazeiras, também com os comentários do Frank Francisco e as reportagens direto do estádio Moisés do Carelli, com o André Luiz, sempre na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques, que agora conta pra gente quem é que vem para a transmissão da primeira jornada da noite, Bahia e Guarani.
Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. Passando rapidinho aqui no YouTube. Rodrigo Giuseppone. Alô, Rodrigão. Meu querido, vai Bugre. Aqui o Rogério Santos também conosco. E o Samuel Ura. Vamos, Bugrão. Boa transmissão. Guarani perfilado no gramado Bahia também. Bahia, camisas brancas, calções brancos, meias brancas. O Guarani de verde, todo de verde. Camisas verdes, calções verdes, meias verdes. É o Guarani enfrentando a equipe do Bahia. Estádio Arena Fonte Nova é o palco do espetáculo. E tá bonita a festa. O povo baiano, o povo nordestino sabe fazer festa, hein, Albert? Sabe. Lembrando também aí, né, que o Guarani tem um tabu, né? 28 anos sem vencer o Bahia aí. Cai hoje também. Cai hoje. 28 anos, desde 1994. Com gol do Iago? Ah, pode ser, né? Um gol do então Iago, tá assistência de Alvarinho. Muito bem. E aí, presidente? Não, uma segurança para o jogo de hoje é a arbitragem de padrão Copa FIFA, do Mundo, né? Porque Exato. o Wilton Pereira Sampaio é um dos brasileiros que vão para o Catar. Ele e o Rafael Claus, né? Exatamente. E o outro, ele apitou inclusive Flamengo e Corinthians, edição da Copa do Brasil, e foi muito bem. Foi bem. Mas eu muito digo bem. aqui que em off o Lucas de Souza falou que não gosta desse árbitro. Tá vendo? O Ney gosta de entregar o narrador. Ó, né? eu vou falar pra você que o quarto árbitro eu preferia o Milkzewicz? é melhor. E um dos bandeiras, por curiosidade, ele é primo do Cídio Vanderlei Busquilha. O grande do Cídio que apitou a final de 77 entre Corinthians e Ponte Preta. Alô, José Arthur, grande José, lá da ONG Prospera, também lá da Parceiros do Gu, da Gocara. Grande José, mandando aqui boa noite, Lucas, boa noite pra você, José, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, participe da nossa jornada. Vai rolar o melão, Bahia e Guarani é clássico do futebol brasileiro. De um lado, Bahia, tentando garantir o acesso, o torcedor faz a festa na Arena Fonte Nova. Do outro, Guarani precisa do resultado para poder se colocar bem no campeonato, para garantir vaga na Copa do Brasil, que vale dinheiro, vale grana para os cofres do Bugrão. Pois não, só lembrando aqui que na nossa live do Facebook tem aqui a nossa enquete, né? Já tem uma prévinha da enquete aí, ô Cláudio? Já o Felipe passa pro Albert, beleza. né? Mas é o seguinte, quem vence o jogo hoje, Bahia, dá empate ou dá Guarani? Você pode entrar na live também e votar na live do Facebook. É isso aí, participe da nossa live lá no Facebook, participe da nossa enquete, deixa lá quem que vai ganhar, o Bahia, é o Guarani ou vai dar empate nesse grande clássico do futebol brasileiro? Uma demora considerável para a bola rolar, pois não, Cláudio Ana Corsi? Piovesan com a gente aqui, grande boa linha. noite a todos, pra cima Bugrão, o Jean Mila, equipe do FI, boa, hein? Jean Mila diz aqui, Bruno José vai fazer gol, saindo do banco, hein? Olha, ele é um fanfarrão. O Jean Mila trabalha comigo lá no Supermercado Caetano. Ele é um fanfarrão. Sabe o que ele gosta de ouvir? Quando você, Claudinei Corsi, sim, chama ele fala... de Ruizé. Fale, Claudinei Corsi. O quê? O do Bruno José, ele gosta que chama ele de Bruno Ruizé. Ele se diverte. Mas melhorou, né? Agora melhorou. eu não posso, né? Para de pegar no pé do Bruno. Não, mas é o Mila. O Mila é sensacional. Ô, Mila, abraço, Mila. Cuidado com o Albert lá, viu? Ô, Mila, faz o seguinte, pede pro Albert trazer uns pãezinhos pra gente aqui. Seria bom, um salgadinho. Um salgadinho, porque o cara, não adianta falar com ele, Mila. Fala com ele, quem sabe ele abre um pouquinho. Vai rolar no melão, trila, apita o árbitro, apita o Wilton Pereira Sampaio. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante de esporte bretão. Vem comigo, família Bugrina, curtir a primeira etapa desta decisão, deste jogão de bola. É Guarani, é Bahia, Bahia e Guarani, é metal, esfregando metal. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem Bahia pro campo de ataque, bola solta na ponta esquerda, domina a parada ali, o camisa 16, Ricardo Goulart, ex-jogador do Palmeiras do Cruzeiro. Como é que é o negócio aí? É metal esfregando metal. Esmirilhando. É, esmirilhando a máquina. Deus sai do jogando. Céu, como diz meu amigo José Arnaldo Canizinho. Deus do céu! Desce o Bahia, está jogando na ponta esquerda. Quarta zaga com o Luiz Otávio. Ele deixa a parada com o Luiz Henrique junto ali na lateral dos técnicos. Lançamento longo, buscando o Vitor Jacaré. Aparece a cobertura do Rodrigo Andrade. Toca pela linha de lado lateral para a equipe do Bahia. Campo de ataque. Na verdade, de escanteio. Escanteio já cobrado curtinho. Vem cruzamento, bola perigosa, fechada. Espalma, Kozlinski! Primeira chegada do Bahia. Tem rebote dentro da cozinha. Caio Vidal tentou a jogada lá dentro. Aparece a defesa do Bugre. Salva a pátria com Giovanni Augusto. Albert Cavalcante. É, o Lucas Mugni, né? Pelo lado esquerdo ali, um escanteio curto, né? Cobradinho curto, a bola jogada dentro da grande área, a bola foi queimando, hein?
queimando ali na frente do Kozlinski, que fez a defesa. Quando aí o jogador do Rodrigo Andrade, hein? Já chegou deu a primeira pancada. Chegou já. no Inácio ali, o zagueirão do Bahia. Exatamente. E tem falta. Lucas Pois Wagner, não. o Rodrigo Andrade conhece bem os atalhos aí, né? Que jogava por aí, Sim. né? E vai voltar. E vai voltar pra E lá, vai né? voltar pra lá. Wagner C pegou no microfone, pois não. Falta pra equipe do Bahia lá pelo lado esquerdo. O destaque do comentarista. Aproveitando o gancho, né, da primeira... uma enxadada e uma minhoca. O Rodrigo Andrade, primeira entrada dele, sorte que não levou o cartão amarelo. Por incrível que pareça, porque a chegada foi para cartão. Falta para os homens aqui pela ponta esquerda, vem para a cobrança Lucas Muni, argentino, bom de bola, canhotinho. É enjoado esse Lucas Muni, ex-jogador do esporte e ex-jogador do Flamengo também. Vai pintar chuveirinho na área, todo mundo na boca do gol. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar Darlan, se vira João Vitor, vamos tirar essa daí. Autoriza o Wilton Pereira Sampaio, Lucas Muni na bola, levantou no capricho, a bola vem fechado, desvio para fora! Inácio entrou fechando no segundo pau, tocou pela linha de fundo, a bola subiu. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Teve a faca e o queijo na mão para abrir o placar. O Inácio Alberti. Por incrível que pareça, hein? Bola venenosa dentro da grande área. A bola passou por toda a extensão, passou na frente do Kozlinski da esquerda para a direita. Tinha três jogadores do Bahia livre, leve e solto ali. Não teve jeito, né? O Luiz Otávio debaixo da trave. Foi o Mugner ou foi o Inácio? Foi o Inácio. Foi o Inácio debaixo da trave. Ele colocou o pé na bola, porém a bola veio toda torta, a bola foi pra cima. Que chance perdeu o Bahia. Se salva o Guarani. Segue na Arena Fonte Nova. Guarani 0, Bahia também 0. A informação para a BetChamp. O Guarani não conseguiu conectar um ataque ainda, daqui a pouquinho a confirmação de onde começou. Porque vem os homens. Vitor Chacaré na ponta esquerda, soltou no fundo para Mugni. Tentou o cruzamento, a bola bateu no argentino por último. Fica pererecando na linha de fundo, a bola não sai. Leandro Vilela toma a frente dele, toca pela linha de fundo, escanteio. Começou aonde, Claudinei Corsi? Jogos das 19 horas, bola rolando para Londrina e Ituano 0-0. Sport Recife e Operário 0-0. Tombense Grêmio também 0-0. Escanteio para a equipe do Bahia. Tá caído o João Vitor lá dentro da grande área, Alberti. Tá sentindo ali a coxa direita ali. Vamos ver o que aconteceu. Ele tomou uma paulistinha, né? Ali ele está caído. E não sabe se ele torceu, tá pedindo substituição, pelo jeito ali. Fica a preocupação ali com o João Vitor. Exatamente, não sabe se ele pisou em falso. Vamos ver aí o lance. Né? Foi na jogada da falta. Ele nem foi na bola, ele já tinha sentido alguma coisa ali. Uma fisgada, né? Pois é. E se foi fisgada, posterior da coxa, dificilmente ele fica. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Parece que foi no tornozelo do João Vitor. Parece que ele torceu o pé na hora que ele foi, né? Exatamente. Escanteio, Vitor Jacaré na bola, vem fechada, sobe João Vitor, afasta o perigo. Rebote cai pela meia esquerda. Luiz Henrique levantou de novo no segundo pau, toca de cabeça, gaveta! Olha a lei do ex aí, Davó! Gol do tricolor baiano. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Matheus Davó, o nome da camisa 88. Na cobrança do escanteio, a bola bateu, rebateu, voltou, mas parece que o árbitro deu impedimento na jogada. Tá parado o jogo, impugnado, impedimento marcado, Albert Cavalcante. Ufa. Parece, né? Vamos ver a confirmação. Lembrando que tem tem hora que é bendito, VAR. E deu impedimento É nosso, mesmo. VAR é nosso. É nosso, VAR é nosso. Ufa, graças a Deus. Milksevic aqui está entre nós. É o espírito dele. É o espírito dele, mas o Guarani não saiu da metade do campo ainda, Wagner Figueira. Só dá Bahia nesse começo de jogo, 5 minutos e meio passado. Diga-se de passagem, uma cabeçada sem muita força, né? Mas com certa direção. E o Kozlinski saiu patinando para a jogada. Então já seria um primeiro vacilo do goleiro do Guarani. 5 minutos e meio, primeira etapa de jogo, 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral, bola pra equipe do Bahia, já cobrado lá pela ponta direita. Ricardo Goulart lançado, se livrou da marcação do Jamerson, cruzou por baixo, tentou o toque de letra da avó, sobrou lá dentro, pintou o gol do Bahia, tira a defesa do Bugre. Sobrou na boca da botija pro Caio Vidal, trava a defesa bugrina. Escanteio, pressão total do tricolor baiano, Albertinho. O Bahia joga realmente em casa, está livre, leve e solto, mais uma jogada perigosa, o terceiro escanteio, menos de 7 minutos, 10 minutos, né? Terceiro escanteio pros homens, lá vem E vem eles. bola, Vitor Jacaré levantou no segundo pau, subiu, Ricardo Goulart sobe também, Derlan completa o serviço, tirou lá dentro, houve toque de mão, o árbitro mandou seguir, tira a defesa do Bugre, a bola sobe e cai pela vinha direita, toca de cabeça para a jogada Marcinho, volta o lance no campo de defesa com o Patrick de Luca, deixa de lado a parada com Luiz Henrique junto ao círculo central do gramado, gira a jogada, volta o lance com Luiz Otávio domina, abre bola lá na ponta direita com Marcinho intermediária, campo ofensivo, encara a marcação lá pela ponta esquerda do Giovanni Augusto, volta a parada com Inácio zagueirão, camisa número 4, ele para a jogada, porque deve ouvir alguma coisa do VAR, foi aquele toque de mão do João Vitor, Albertinho. Exatamente, né? Quando o João Vitor ele vai lá no VAR. Quando o João Vitor subiu ali para poder disputar a bola com... ele vai marcar o pênalti. Goulart, ele vai, e não foi nem o João Vitor, foi o Derlan. Exato, Derlan, a bola tomou altura, porém não tomou distância. Na hora de dominar, meu amigo, ele acabou furando e ali a bola pegou no bração ali do Derlan. O braço esticado do Derlan. Provavelmente ele vai marcar o pênalti. Ou se não, ele pode escolher, tá? Ele pode ou marcar a mão ou depois a butinada que ele deu em cima do Davó, né? E o Davó, quando fez o gol que foi impugnado, comemorou como se fosse uma criança. Davó, pois é. Davó, não faz isso com a gente. Pois é, rapaz. Em mais uma bola na área, presidente Wagner Ferreira, outro lance de perigo e um lance até infantil do Derlan, que acaba botando a mão na bola e na sequência chuta o Davó dentro da grande área. São duas situações aí, ou o toque ou a falta em cima do Davó. Agora, em se tratando de arbitragem brasileira, com o VAR influenciando decisão do campo, tudo pode acontecer. Interpretativo continua sendo. O VAR pode achar que foi, o juiz pode achar que não foi, e vice-versa. Vamos ver, capaz dele dar o pênalti. E ele deu, tá na marca da cal, aponta o Wilton Pereira Sampaio, penalidade máxima para o Bahia. Penalidade máxima na marca de 8 minutos e meio, primeira etapa. Uma pressão ensurdecedora do Bahia no começo do jogo, pênalti do Derlan. E como o Albert bem destacou, pode escolher ou o toque de mão ou a butinada que ele deu em cima do Davó, né, Albertinho? O detalhe que quando ele acabou dominando a bola no braço, né, e acabou butinando, errando a bola, né, ele acertou o Davó, ele já olhou, tem gol, fala aí. É gol do Grêmio, Grêmio 1, Tombense 0. Ah, não. Esse jogo não interessa, não interessa muito pra gente, a gente quer nós, saber do outro. A gente quer saber de Ituano. Quando ele acertou o Davó, né, ele já olhou pro árbitro, olhando pra turma com aquela cara, nossa, eu acho que eu fiz caca. Porém, se fosse o Milkosevic... Pois é, se fosse o Milkosevic, provavelmente não marcaria. Mas é pênalti para a equipe do Bahia. Colocado para fazer a cobrança, Lucas Muni. Lucas Muni, camisa 19, canhotinho, médio volante da equipe do Bahia. Lucas, vai ser o primeiro pênalti que o Kozlinski vai pegar com a camisa do Guarani. Será, Albertinho? Será? O último 9 pênalti minutos. foi no mês de novembro, hein? Do ano passado contra o Vasco. E no gol era o Rafael Martins. A remontada contra o Vasco. Exatamente, no jogo do Brinco de Ouro. Penalidade máxima a favor do Bahia. Vem pra cobrança, Lucas Muni. Sou mais você, Kozlinski. Sou mais você, Maurício Kozlinski. Na marca de 9 minutos e meio. Atenção, torcida bugrina. Vem comigo, nação bugrina, fazendo energias positivas pra essa bola não entrar. Partiu Muni, perna esquerda na bola. Bateu, gaveta! Gol do Bahia! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Lucas Muni, o nome da camisa número 19. Goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Na marca de 10 minutos e meio deste primeiro tempo, tá escrito no placar dos canais Futebol Interior: Bahia 1, Lucas Muni é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para a equipe do Guarani. Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. O pênalti perfeito, né? A batida, goleiro de um lado, a bola do outro, né? O Kozlinski mais uma vez tentou adivinhar o canto, mas, por entretanto, né? Mas que batida do Mugni, né? Ele foi toda calma, né? Ele só esperou ali o Kozlinski
escolher o canto, né? Escolheu o canto errado, escolheu o canto esquerdo e ali com toda a calma ele foi lá comemorar com a torcida, com os jogadores. Esse resultado o Guarani não vai conseguir, vai quebrar, ainda o tabu vai continuando, hein? Lembrando que o Guarani tem um tabu de 28 anos sem vencer o Bahia. A informação para Corujão Tupé. Wagner Ferreira, 1-0 pro Bahia, que precisou fazer 2 gols para valer um. É o resultado de toda essa pressão, né? Com todo esse público aí apoiando o time do Bahia, mais de 40 mil torcedores. Então, realmente, o Guarani não chegou até o gol do Bahia ainda. Só pressão do time baiano. Agora, cá entre nós, hein? Todo goleiro sabe que um canhoto na cobrança do pênalti. E segura aí porque vem Bahia lançado, Davó pintou o segundo gol, Kozlinski pegou, largou, chute por cobertura, espalma, Kozlinski afasta Derlan na sequência. Bola perdida na ponta esquerda pelo Derlan, que sentiu o erro. Bahia puxou contra-golpe, lançado, Ricardo Goulart soltou na frente pro Caio Vidal, bateu pro gol, Kozlinski fez 2 grandes defesas, salva a pátria bugrina, tá no campo de ataque ainda o Bahia, Albertinho. O Guarani precisa acordar, hein? 11 minutos, já está 1-0 pro Bahia, jogada livre, leve e solta ali pelo lado esquerdo. O Derlan errou também, sentiu o golpe. O Guarani precisa entrar na partida porque 12 minutos do primeiro tempo, 1-0 ainda é cedo, hein? Ainda é cedo e só dá Bahia. Lançado, Ricardo Goulart foi pro chão, o árbitro manda seguir. Pode completar o raciocínio aí, viu, Vagnão? Com relação à cobrança do pênalti, todo mundo sabe que quem vai bater com a perna canhota, quem é canhoto, ele procura bater aberto, no canto direito do goleiro, que é muito mais fácil e tem mais ângulo para acertar. Veja o lateral esquerdo do Corinthians. Bate igualzinho, bateu aí. Exatamente. E o Corinthians não sabe disso, se esborrachou do outro lado lá, ficou fácil a cobrança. Quer dizer, mérito do batedor, mas o Kozlinski também devia prestar atenção nas cobranças dos seus adversários, né? Canhoto batendo, é do lado direito dele e ele foi cair do outro lado. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Passados 13 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá na Arena Fonte Nova tá sim. Bahia 1, gol do Lucas Muni batendo pênalti, 0 para a equipe do Guarani. Claudinei Costa e placar ao vivo Futebol Interior. Legal, na sequência da nossa jornada esportiva para Bahia e Guarani, tem Ponte Preta e Criciúma com a narração de Marcelo Corsato. Os outros jogos das 19 horas, o Londrina vai empatando com o Ituano 0-0. Esporte do Recife saiu na frente 1-0 em cima do Operário. E o Grêmio vence o Tombense 1-0. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Pois não, Alberti? A nossa enquete, né? Por enquanto, o Bahia com vitória 69%. Quem você acha que vai dar? Bahia, Guarani, um empate, né? O Bahia com 69%, um empate 3% e Guarani 28%. A turma tá apostando aí no Bahia. No Bahia. O Bahia que vencendo o jogo hoje garante aí sua classificação, garante o acesso à Série A do ano que vem, mas tem muito jogo ainda pela frente. Mas o Guarani precisa acordar. A bola bate, rebate, volta no campo, defesa domina a parada. O João Vitor. João Vitor para o lance, lança mais à frente com o Leandro Vilela, domina, faz o giro, 2 em cima dele. Lançamento em profundidade buscando o Iago. Antes dele, Luiz Henrique toca de cabeça. A bola fica no corredor pela ponta esquerda, domina a parada. Vitor Jacaré pra cima da marcação ali do Leandro Vilela, dominou, girou, ganhou, a bola bateu, rebateu, sobrou ali pela ponta direita. O último toque foi do jogador do Bahia, lateral, bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Alô, Henrique Carvalho, cheguei, povo. Vai dar em pessoa aqui conosco também. E o Sami Moraes, grande Wagner Ferreira. Um abraço do amigo Saminho. Conhece você, viu, Wagner Ferreira? O Sami Moraes. Lançamento na linha de fundo, dominou. Rodrigo Andrade, 2 em cima dele. Se livrou do Vitor Jacaré. Voltou com o Iago, passou no meio de 2. Aí forçou a barra. Foi desarmado. Tenta puxar contra-golpe o Bahia. Passe errado. Agradece o presente João Vitor. Acionou no comando de ataque Gênison na ponta direita. Boa bola para Iago. Quem sabe agora? Iago balançou. Um pra lá, 2 pra cá. No Chiro Liro lá, Chiro Liro li. Que jogada linda. Tira a defesa. Voltou para Isaac o Mandrake. Volta o lance na esquerda para Jamerson. Cruzamento no segundo pau buscando o Gênison. Toca de cabeça pro meio. Não tem ninguém de verde ali. Afasta do jeito que dá Patrick de Luca. Tira do jeito que dá, pressionou agora, chegou bem o Guarani, Alberti. Troca de passe, o Guarani agora sim, hein, depois dos 10 minutos aí, numa total pressão pelo lado direito, pelo lado esquerdo, aí, Alvarinho, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Aí o Alvarinho foi Alvarinho, Meu Deus do céu, Alvarinho foi Alvarinho.
E até mesmo, né, sobre esse resultado que ainda, quando o Rodrigo Andrade deu uma caneta ali no camisa... O Vitor Jacaré passou lotado. O Jacaré, ele saiu mordendo tudo, mas ali o Rodrigo Andrade mandou meio das pernas ali. E o retrospecto dos dois, hein? Bahia e Guarani, 31 jogos, 3 vitórias do Bugre, 12 empates e 6 derrotas. Então o Guarani tem, né? Apesar desse tabu fora de casa, jogando aí na Bahia, o Guarani tem o melhor retrospecto, tem mais vitórias que o Bahia. Informação para Chimozona Mega Sorte. 16 minutos e meio, primeira etapa, Wagner Ferreira e o jogo 1-0 para os homens. O Bahia tem um bom time, mas não é nada disso não, porque a única vantagem que eu tenho, eu observei, fiz uma pesquisa, né, com relação ao Bahia, nos 3, 4 últimos jogos ele mantém uma base, o mesmo time, rapaz, não muda. E o técnico Eduardo Barroca, né, que também não tem tanta tradição assim no futebol brasileiro, está conseguindo esse feito aí de levar o Bahia de volta à Série A. Mas não é nada demais, não. Um time comum, caso o Guarani acordar, como você disse aí, por enquanto o Guarani está mais desarrumado que quarto de solteiro, né? Canais, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Mandar um grande abraço aqui pra galera do YouTube, deixa sua mensagem, vamos bater a meta, galera, 50 likes até o fim da nossa jornada dupla hoje, na seguidinha tem Ponte Preta e Criciúma, o último jogo da Nega Véia, diante do seu torcedor lá no Estádio Majestoso. Vem a equipe do Guarani com Genison foi derrubado, o árbitro manda a seguida vantagem, bola com Rodrigo Andrade, gira a parada na metade do campo com Giovanni Augusto, 2 toques na bola, abre lá na ponta esquerda pra Spirit Jamerson, acelera a jogada, bota na frente, deixa com Isaac, o Mandrake, Isaac deu giro, se livrou da marcação do Marcinho, volta o lance na intermediária para Giovanni Augusto, Jovinho, Augusto, cabeça bem cedido do Bugre, bota na frente, cara, marcação do Mugni, deixa com Isaac, o Mandrake de primeira com Giovanni Augusto, de primeira com Isaac, tudo de primeira, parece jantar de rico, aparece Marcinho, acaba com a brincadeira, tira, a bola voltou com o Derlan, para a jogada, distribui, sai aqui pela ponta direita com o Alvarinho, deixa a jogada na metade do campo com o João Vitor lá na ponta esquerda com o Derlan domina, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou com o Giovanni Augusto dominou, deixou de lado para Isaac, botou na frente o Jamerson aberto na ponta esquerda, preferiu passe no meio. Aí tinha um pezinho do Inácio para tirar e interceptar. Sai jogando para a equipe do Bahia no campo de defesa. Wagner Ferreira. Esse Inácio que você falou aí fez um dos gols do Bahia no primeiro turno, né, quando o Bahia venceu por 2-0. Exatamente, um gol de cabeça. E tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior. Informam, fala, Claudinei Corsini. É o segundo gol do Grêmio. Agora Grêmio 2, Tombense 0. É mais um gol do Tricolor Gaúcho. E já tá garantido na Série A do ano que vem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Desceu o Guarani pela ponta esquerda, cruzamento do Jamerson, Inácio. Dominou, a bola foi para trás, espirrou o taco, na sequência tira, Ricardo Goulart. Tentou puxar o contragolpe, o Davó foi pro chão, o árbitro marca a falta, deu pé alto do camisa 34 do Guarani, Alberti. De novo ele, né? O Guarani... Tá nervoso o Derlan, hein? O Guarani tenta, né? Ali, mas acertou a bola, hein? Ali o Davó, né? No contra-ataque, né? Depois do Guarani, a bola foi quebrada lá na frente. O Derlan, mais uma vez, com o pezão alto, acabou acertando o Davó. Ainda bem que ele pegou mais a bola do que o jogador, né? Lógico, o Davó deu aquela piscinada, né? Mas o Derlan está totalmente fora de sintonia. Totalmente fora. Precisa acordar no jogo o Derlan, porque é peça importante na defesa do Bugre. E vem a equipe do Bahia lá pela ponta direita, Caio Vidal saiu da direita, veio pro centro, tentou passe, a bola bate na defesa do Bugre, tira. E saque o Mandrake, tá cheio de tocar de chaleira. Deixou com o Leandro Vilela para a jogada lá na ponta direita, inverte a página com o Iago, bota na frente, aí forçou a barra. E ganhou do Vitor Jacaré, não desistiu no peito da raça. Ganhou do 29 do Bahia, a bola ficou com o Iago. Se enrolou um pouco com a bola, volta o lance com o Vilela, para a jogada pela amiga, deixa de lado o lance com o Giovanni Augusto. Aí foi tentar o domínio, dorme no ponto, perde o lance, Caio Vidal, lançou pra Davó e tome contra-ataque do Bahia, vem o tricolor baiano pela ponta direita, Davó, bico da grande área, foi desarmado, a bola voltou pela amiga, domina a parada, Lucas Muni vai receber essa jogada pelo meio, recebeu Lucas Muni, abriu na perna esquerda, ameaçou chutar, tentou passe, buscando o Vitor Jacaré, tira a defesa do Bugre, participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. É isso aí, mandando um abraço pro Luciano, do Luciano Automóveis, grande tá com a Luciano. gente. O Ramon Saavedra, boa noite, vamos lá Guarani. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho dando boa noite aqui também.
e curtindo a nossa transmissão, Lucas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Vem Guarani com Isaac, o Mandrake deixa na ponta esquerda com Speedy Jamerson. Speedy Jamerson solta no fundo com Giovanni Augusto. Voltou para Isaac, bico da grande área. Devolução de bola na esquerda, Giovanni Augusto. Fatiou para dentro da grande área, afasta Inácio. Tem rebote com Rodrigo Andrade. Ficou sem espaço para bater, aí fecharam 4 em cima dele, ficou difícil aí. Voltou com Isaac. Isaac domina, gira a jogada com Jamerson. Jamerson dominou, tem o Giovanni Augusto colocado do lado dele. Preferiu o cruzamento. A bola bateu em cima da marcação do Caio Vidal. Ficou amortecido, Inácio tira o perigo dali. A bola subiu, desceu, toque de cabeça do Derlan, rebote cai pela meia com Patrick De Luca. Tocou ali com Caio Vidal, ele volta o lance com Marcinho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ô Wagner, tô achando o Guarani meio lento na transição. Precisa acelerar um pouco mais essa jogada no campo, quando recupera essa posse de bola. Tá muito à vontade, muito tranquilo o Guarani, sem aquela necessidade de fazer o resultado. Então tá jogando, parece um cumprimento de tabela, sem muita motivação. A escalação do Moura também não ajuda muito, porque só fica do lado esquerdo, armação de jogada. O Rodrigo, o Giovanni Augusto, que é o cérebro do time, quase não pega na bola. Iago, quando pega aqui pela direita, não dá 2 passos com a bola no pé. Então fica difícil realmente. E vem Bahia, cruzamento do Caio Vidal, ela passa por toda a extensão da área. Cai na ponta esquerda com Vitor Jacaré, encara a marcação do Alvarinho. Vitor Jacaré, baixinho, habilidoso, volta o lance com o Luiz Henrique. Olhou pra dentro da grande área, sai da esquerda, vem pro centro, deixou com o Mugni. Devolveu com o Luiz Henrique na ponta esquerda, atenção, cruzamento no segundo pau. Não tinha ninguém de branco, mas entrou com extrema facilidade pela faixa de esquerda ali do ataque, lado direito da defesa do Buri. O Alvarinho ficou olhando a tabela do Mugni com o Luiz Henrique, hein, Albert? O Luiz Henrique e o Mugni, né, fazendo a tabelinha pelo lado esquerdo. O Ivan Alvarinho está jogando de zagueiro / lateral direito, ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Ele pegou na bola uma vez, a primeira ele pisou na bola e mandou a bola pela lateral. O Guarani precisa acordar urgentemente, lembrando, hein, precisamos de pontos pensando na Copa do Brasil. Exatamente, o Giovanni Augusto pega a bola na faixa esquerda do ataque, pede para a equipe se movimentar. O Guarani tá parado no jogo. É impressionante como falta mobilidade. É surpreendente a maneira como o Guarani vem jogando nesses 23 minutos deste primeiro tempo. 23 passados, primeira etapa de jogo. O tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá pro portal Araquara News, notícias de esporte, futebol na canela. Te contei não, lá na Arena Fonte Nova tá sim, batendo pênalti. Lucas Muni foi pra rede, 1 para o Bahia, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó, Claudinei Corsi. Às 9h30 da noite tem Ponte Preta e Criciúma com o comando de Marcelo Corsato. Jogos das 19 horas, Londrina e Ituano 0-0, Sport Recife 1, Operário 0, Tombense 0, Grêmio 2. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Tá caído Caio Vidal, camisa 20, tá no relvado, Albert Cavalcante. Pelo lado esquerdo, né, do campo de ataque do Guarani, ali o Vilela, né, ali chegou com a dividida, camisa número 20. Ele bateu por baixo e ali quando aterrissou, né, deu aquela subida. Quando aterrissou, acabou batendo as costas, né, ali a lombar, está ali rolando de dor. Quando ali eu acho até estranho, o Wilton Pereira Sampaio está lá perto e não mandou ninguém chegar ali para poder retirar o jogador ali. Não chamou a maca, não chamou ninguém. E também, né, a última partida do Bahia aí contra o Vila Nova bateu um recorde de público, né, 48.851 pessoas. Com certeza, né, para essa partida, que é o último jogo do Bahia na Série B em casa, com certeza essa marca será quebrada. A informação para Store Colchões. Não sei se vai dar para o Caio Vidal, teve um jogador do Bahia ali ameaçando um aquecimento, tá saindo ali o camisa número 20, parece que tá tudo bem com ele, vamos ver como é que vai mexer no time aí o técnico Eduardo Barroca, ou se não vai mexer no time Wagner Figueira. 25 cravados, primeira etapa de jogo. Frete perdido aí, né? O carrinho entrou pra nada, né? Ai. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida.
Jogo parado, impedimento marcado ali do Gênison. Pode falar, Vagnão. O próprio Bahia, né? Parece que tirou o pé do acelerador, fez 1-0. Aí acabou a chance pressão, pro né? Guarani apareceu um pouquinho mais de vontade aí, empata esse jogo. E vem Bahia, Patrick de Luca na ponta direita pra Davó. Saiu da direita, veio pro centro, bateu pro gol pra defesa do Kozlinski. Patrick De Luca lançou pro Davó, ele abriu na perna canhota, mandou rasteiro Kozlinski. Tava lá esperto, fez a defesa, Alberti. É, o Patrick, né? Achou ele. Não é o Patrick, naquele, que, né, do Bob Esponja, né? Mas o Patrick De Luca achou, hein? Em profundidade. O Matheus Davó, ele ajeitou o corpo. Quando a gente pensou que havia uma bomba, veio aquele traquezinho, né? Que a gente já conhece aqui, né? Ele ajeitou com a perna, pois não. Mas como é que o Bob Esponja chamaria então, Patrick? Ei, Patrick, vamos brincar de água viva. Ai, meu Deus do céu. Desce a ladeira, vem Guarani no campo de ataque, sai na quarta zaga com Derlan, deixa de lado com o Speed Jamerson. No corredor pela ponta canhota, ele sai da esquerda, vem pro centro, busca a jogada, ele volta lá na zaga central com o João Vitor. João Vitor domina 2 toques na bola, achou Rodrigo Andrade encara a marcação do Lucas Muni, argentino, ficou pra trás ainda, Rodrigo Andrade. No Girosflim, ele rodopia, pensa, olha, Firula Penteca, abre bola na ponta direita com o Ivan Alvarinho, esse aí veio do Boca Juniors. Lançou no corredor para Iago junto ali na tabela dos técnicos, volta o lance com o Alvarinho, não tem o domínio da bola, e tome contra-ataque dos homens, Ricardo Goulart para Davó, fez só a parede, mais atrás caiu Vidal na perna direita, mandou a bomba, ela explode no João Vitor, vai fora, mas eu vou te contar, hein, a bola chega no Alvarinho, é jogada perdida, é Deus nos acuda, escanteio pros homens lá pela esquerda, Alberti. Essa é a tática do Moser, era colocar o Alvarinho para poder proteger a zaga do Guarani, ele está completamente errado, ele está melhor que entregador. Falhou o rolê aí. Falhou o rolê, né, entregador mesmo aí, aqueles entregadores, o garçom de rodízio, né, ali os jogadores vão passando, ele vai entregando de qualquer forma. Garçom mais de rodízio, mais uma vez ali pelo lado direito do campo de ataque, lá vem os homens. Escanteio, bola fechada, sobre a defesa tira, Caio Vidal no rebote, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Posse de bola para a equipe do Guarani, vai mandar para frente lá o goleirão Kozlinski. O tubão de mostarda hoje todo de amarelo. E ameaçou chutar pra frente, saiu curtinho com o João Vitor. João Vitor na quarta zaga, ele tem Derlan, vai receber a marcação do Davó. Eles já foram companheiros aí, ex-jogadores do Guarani. O Davó hoje enfrentando a sua ex-equipe. Deixa com o Leandro Vilela, o Guarani. O Leandro Vilela mais à frente com o Rodrigo Andrade. Lá na ponta direita pra Iago, recebeu. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. Cruzamento, bola perigosa, afasta a defesa. Tira por ali a defesa da equipe do Bahia com o Luiz Otávio. A bola voltou pela meia com o Alvarinho. Alvarinho pra Iago. Iago soltou no fundo pra Rodrigo Andrade, atenção, linha de fundo, fez o break, vem cruzamento, a bola no segundo pau, fechou Gênison antes dele, Caio Vidal toca pra trás, vai lá o goleirão Matheus Klaus pra fazer a defesa, tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, fala Claudinei Corsi. Felipe Marques, a vinheta do gol. Ituano. O Ituano sai na frente, 29 minutos do primeiro tempo, agora Ituano 1, Londrina 0. É o Galo da Japi fazendo bonito lá no estádio do Café Gaveta. Abre a contagem, 1 para o Ituano, 0 para o Londrina. Vem pro campo de ataque o Guarani, vinha pro campo de ataque Marcinho, a parada sai no campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Bahia no campo de ataque, Vitor Jacaré armou na perna direita, uma bomba, espalma Kozlinski no rebote. O Caio Vidal tentou ficar com a posse da bola, saiu com bola e tudo, é só tiro de meta a favor do Guarani. Chutou de fora, o Jacaré tentou abocanhar, um golzinho aí, Albert Cavalcante. Ninguém chega, né, Alvarinho? Deixa o jogador, camisa número 29, o Vitor Jacaré na liberdade. Ali o Leandro Vilela também não marca. E o Bahia vai chegando daquele jeito. Quando chega com perigo, uma batida de fora da área. Ali o Kozlinski fez a defesa. Bela defesa do goleiro do Guarani. A informação para Bebidas Poti. Luiz Otávio manda pra frente, a bola sobe e cai no campo de ataque da equipe do Bahia. Afasta João Vitor. Rebote cai pela meia esquerda com Isaac. Isaac carrega na contramão, encara a marcação do Marcinho. Isaac, o Mandrake. Na malandragem consegue se livrar da marcação do camisa 15 do Bahia. Abre bola lá na ponta esquerda com o Speedy Jamerson. No corredor ele tem Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou, tenta o passe buscando o Isaac. O passe está interceptado. Aparece Inácio, afasta o perigo. Manda pra frente a bola devolvida de graça para Ivan Alvarinho. De primeira liga essa jogada com Leandro Vilela. Leandro Vilela
Janela na ponta esquerda, boa bola para Isaac, para cima deles, Isaac. Encara a marcação do Marcinho, espera o Speed Jamerson passar. Ainda Isaac dominou, recebeu a jogada ali do Jamerson. Jamerson volta o lance com Isaac. Isaac domina, pensa, Firula penteia 2 em cima dele. Ainda Isaac volta o lance com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto para Isaac, dominou, soltou no fundo para Rodrigo Andrade. Bonita jogada, atenção, linha de fundo. Fez o break, Rodrigo Andrade, linda jogada. Rolou para Isaac, pintou um golaço, bateu para fora. Que jogada maravilhosa do ataque do Bugre. Matheus Klaus salva a pátria do Bahia. Bola pra fora, escanteio pra equipe do Bugre, Albertinho. Que lance pelo lado esquerdo, o Rodrigo Andrade. Pelo lado esquerdo ele deu um toque. Ele fingiu que ia cruzar, ele mandou a zaga do Bahia pra fora do estádio. Ali ele tocou a bola pra trás, na linha da marca do pênalti. O Isaac veio batendo, a zaga tirou, a bola pegou no zagueiro do Bahia, a bola foi pra linha de fundo, escanteio, lá vem o Guarani. Vem Bugrão, cruzamento do Jamerson, primeiro pau, afasta a defesa. A bola cai na intermediária com o Davó, ele é ligeiro. Davó domina, encara a marcação do Iago, tenta puxar contra-golpe. Lá vem o Zomi, Iago fecha a porta pra ele, sai jogando pra equipe do Guarani no campo de defesa. Vem Guarani, vem Bugrão pro campo de ataque. Animado agora o Guarani. Uma linda troca de passes do Burgo, uma jogada maravilhosa. Olha o Rodrigo Andrade aí aparecendo, o Wagner Ferreira. Ele deu um corte no zagueiro, o Guarani foi parar na placa de publicidade. E ele ficou à vontade para fazer o cruzamento. Aí o Isaac não aproveitou. Vem Guarani com a Varinho deixa de lado da parada com o Giovanni Augusto. Vai girando, vai trocando o lado da equipe do Guarani. Vem com a Varinho pela meia com o Leandro Vilela junto ao círculo central do gramado. Lá na quarta zaga ele tem Derlan. Derlan domina, bota na frente, 2 passos ali, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixa com o Isaac. Isaac deixou com o Derlan. Derlan deu um chute pra cima do Jamerson e falou: pega esse passinho aí, Jamerson. Um tijolo pro Jamerson dominar. Deu a sorte que a bola ainda bateu no jogador do Bahia. Saiu pela linha de lado, a bola pra equipe do Guarani. Primeiramente o gol. Tem gol no campeonato. Os canais de futebol interior informam. Fala, Cláudio Nicorsi. Agora é o Tombense que marca. Grêmio 2, Tombense 1. E aí, Albert Cavalcante? Lembrando aí, né? Nós estamos falando aí pelo lado esquerdo, né? A jogada do Rodrigo Andrade junto com o Speed Jamerson. O Speed Jamerson que está na luta aí, né? Do líder de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Da Série B. Ele e o Nenê estão disputando. Ontem o Nenê não deu assistência nenhuma. O Vasco acabou perdendo. E aqui o Speed Jamerson, ele tenta, né? A passar. Lembrando que o Speed Jamerson tem 17 jogos na temporada e o Nenê já tem 32 jogos na temporada. Então vamos dizer assim que o Speed Jamerson é mais efetivo que o Nenê. A informação para a Prona Alimentos. 33 minutos cravados, tem falta o Guarani pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o axé dentro da defesa do Bahia. Todo mundo na boca do gol. Giovanni Augusto vem pra cobrança, a bola sai curta, afasta, a defesa tira Marcinho, completa o serviço, Luiz Henrique tira. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Guarani no campo de ataque, puxou a jogada, Isaac o Mandrake. Tem Genison do lado dele, ainda Isaac, mais um drible, nova finta. Soltou pra Genison, dominou, soltou na ponta direita pra Iago. No fundo pra Rodrigo Andrade, pintou gol do empate. Rodrigo Andrade bateu cruzada, ela bateu na rede. Pelo lado de fora, tem gol no campeonato. Os canais de futebol interior informam. Fala, Cláudio Nicorsi. 2 gols relâmpagos. Agora Sport Recife 3, Operário 0. Rapaz, olha o Sport pra cima do Operário, hein? Que beleza. Wagner Ferreira, 34 minutos, primeira etapa e o jogo. A partir do 25º minuto pro 30º, o Guarani se soltou um pouquinho mais, né? Criou algumas chances. Teve aquele lance do Rodrigo Andrade, lá deixou o zagueiro falando sozinho, lá junto à placa de publicidade. O Isaac não aproveitou, né? Mas teve o escanteio. E agora outra vez, uma bola pela direita, o Rodrigo Andrade aparecendo e finalizando para fora. O Guarani está se soltando. É o tal negócio, né? Não tem muita motivação. Então, sei lá, não tem aquela vontade realmente de sair para cima do adversário. Aquele agente catalisador, agente motivador para poder fazer o time engrenar, né? O Bahia não está exigindo muito, né? Fez o gol e parou, hein? Né? Lateral, bola pros homens aqui pro lado esquerdo, vem pra cobrança, Luiz Henrique. Esse cara, esse lateral esquerdo aí? Pois não. Não sei se é do seu tempo ainda. O Moacir Franco tinha um personagem, né? Que chamava Mendigo na praça. Pô, igualzinho. Igualzinho, cara. Igualzinho. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 35 minutos e meio deste primeiro tempo. Desce a ladeira, vem Bugrão para o campo de ataque com o Iago. Iago deixa de lado com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, pois não, Claudinei. Uma passadinha aqui pela classificação atual, né? O Bahia é o terceiro com 61. O Vasco agora é o quarto com 59. O Ituano tem 57 em quinto. Segura aí, Ney, porque tá o Guarani no ataque. Isaac, o Mandrake, linha de fundo, tenta o cruzamento. A bola bate em cima do Marcinho. Subiu, desceu. Speedy Jamerson no peito, na raça, no pé de ferro. Ganha a parada no X1. Soltou pra Isaac. Isaac tentou botar na frente. Aí derrubou o jogador do Bahia. Foi pro chão, caiu Vidal. Falta marcada, jogo parado. Completa aí, Ney. O Ituano é o quinto agora com 57. 2 atrás do Vasco. E em sexto, o Sport Recife com 56. Tem mais uma partida. Então... tá aí a briga. E que briga, acesso, hein? Né? Briga Sport, gigante. Ituano e Vasco. Mas o Sport, né, na próxima rodada, se continuar assim a vitória, o Sport tem que tirar 7 gols de diferença. Tem a diferença, tem mas... 7 gols. Agora, o Ituano não. O Ituano tá lindo. O Ituano vencendo o Vasco. Já ele passa. Ele já passa. está no Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. Não, o Sport, do jeito que está vencendo, ainda no primeiro tempo, acaba de fazer a diferença hoje. Será? Já pensou? Será pensou? Já pensou tirar... Não. Meu amigo, hein? Então, aí fica... Aí, será que vai ser o PSG contra o... Contra o Barcelona? Ou senão vai ser a Argentina contra o Peru em 78. Será que vai ser a Argentina contra o Peru? Então. Não. Coisas do futebol. 37 cravados deste primeiro tempo. Placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Para o portal Araraquara News, notícias do esporte e futebol na canela. Te contei não, placar tá assim, 1 para o Bahia, 0 para o Guarani. Segura Ney, porque vem os homens lá pela ponta direita. Davó lançado, linha de fundo, ganhou do Jamerson, ainda o Bahia no campo de ataque. Matheus Davó fez o passe para trás, vem o chute do Caio Vidal em cima da marcação, bateu que bateu, sobrou dentro da grande área com o Davó, faixa direita da linha da grande área, vem cruzamento, bola no segundo pau, o toque de cabeça do Ricardo Goulart para fora do gol. Pra fora do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, futebol interior agora sim, Claudio Corsi. Legal, daqui a pouquinho, depois de Bahia e Guarani, tem Ponte Preta e Criciúma com o comando de Marcelo Corsato. Jogos das 19 horas, o Ituano vai vencendo Londrina, lá em Londrina 1-0, Sport Recife 3, Operário 0 e o Tombense vai perdendo em casa para o Grêmio por 2-1. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior, ligadinho em você. Deixa o seu like, curta, compartilhe, comente contigo. Nós somos muito mais fortes. E chegou com perigo o time do Bahia lá pelo lado direito com o Davó de novo, Albertinho. Vai chegando o Davó, né? O Davó, ele cresceu bastante, hein? Vem jogando bem o Davó. E o Ricardo Goulart também, né? Pelo meio. Ali o Ricardo Goulart não fez nada no Santos, né? Só veio passear. Hoje tá inventando de jogar, viu, Lucas de Souza? Aí não dá, hein? E vem os homens lá pela esquerda com Vitor Jacaré. Pra cima da marcação do Alvarinho, tentando abocanhar alguma coisa pra cima do argentino. Ainda Vitor Jacaré, baixinho, habilidoso. Soltou pela meia com o capitão Ricardo Goulart. Tocou mais à frente com o Davó. Escorregou o Davó. Na sequência da jogada, o Leandro Vilela tomou um toque por baixo. Falta marcada, jogo parado. Falta pra equipe do Guarani, lado esquerdo do gramado, campo de defesa. E levou a pior o camisa 31 do Bugre, Alberti. Caiu ali, né? Ali após a dividida com o jogador do Bahia e parece que ele acabou chutando a bola. Na cabeça ali do jogador do Guarani. E também chutou a cabeça do Vilela. Vamos ver ali, ó. Ele vai chamar o jogador do Bahia, exatamente. Parece que é o Marcinho. Camisa número 15, o lateral direito. Milton Pereira. E ele tá pedindo. E ele vai tomar cartão. Mas só vai dar cartão. Aí não dá, né? O VAR podia chamar pra dar uma checada, né? Exatamente, podia. Porque ali acabou aquilo da Davó, escorregou e ali. Ali primeiro foi um caminho. A jogada já tinha passado. O Marcinho não tinha nada que chutar essa bola em cima do Leandro Vilela. Ali marcou a falta quando ali o Vilela caiu. Agressão. Exatamente. O Marcinho deu-lhe uma cacetada na cabeça ali, né? Com a perna direita. Só ficou barato. E ficou barato. Pra mim ficou barato. E aí, Wagner Figueira, ficou barato pro Marcinho também, na sua opinião? Olha, uma jogada que eu acho que eu não vi maldade, não. Ele foi pro tudo ou nada ali. Talvez um excesso de força, mas não vi maldade no lance, não. Pra mim, lance de jogo, segue o jogo. E tá fora do próximo jogo, lateral direito do Bahia. Obrigado, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 40 minutos e meio deste primeiro tempo. 1 para o Bahia, gol marcado pelo Lucas Muni, batendo pênalti. Uma lambança do Derlan dentro da grande área. Botou a mão na bola, ainda de quebra, deu um chute no Davó. 0 para a equipe do Guarani. O Guarani se assentou no jogo, criou chance, poderia até ter empatado, mas por enquanto, vitória do Bahia. Vitória essa que vai sacramentando o tricolor de Salvador na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. 41 quase deste primeiro tempo, e lá no Estado do Café, por enquanto 1-0 ainda pro Itu, né? Pro Ituano, né? Exatamente, o Ituano segue vencendo, gol a 28 minutos do primeiro tempo. Ailon marcou para a equipe do Ituano, 1-0. O Galo de Itu vence o Londrina. É, o Galo de Itu fazendo bonito, dependendo somente dele para garantir um acesso inédito ao Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. E a continuar assim, o que vai ser esse jogo Meu em Itu? Deus do céu, lá no dia estádio 6, hein? Novelli Júnior vai para a cidade de Itu, vai parar. E vem Guarani pro campo de ataque, tenta jogar de Isaac, volta o lance com o Derlan, adianta a parada com o Genison sai da grande área, busca dar a opção de jogada, daí com o Jamerson, devolveu com o Genison, atenção, linha de fundo, cruzamento, a bola perigosa no segundo pau, sobe, tira a defesa, tira o Luiz Henrique, rebote cai pela meia, a bola já tinha saído. No que o Genison foi cruzar, a bola já tinha passado na linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bahia. Pois não, você sabe que lá em Itu tudo é grande, né, Lucas? É, a cidade das coisas gigantes, né? Gigantes, tem lápis grande, tem um orelhão grande. É, orelhão grande, né, então, de telefone. Exatamente. Tem sorvete grande. Os lanches também, né? Costumam ser bem avantajados lá em Itu. Belíssima cidade de Itu que vai receber esta final antecipada aí, Albert Cavalcante. Queria eu, né? Ter nascido em Itu. Mas como eu não nasci, então eu sou pequenininho assim. Tá certo. Vem Bahia pro campo de ataque. Ficou caído o Vitor Jacaré, a bola ficou na ponta esquerda com o Davó. Fecha a porta pra ele, Rodrigo Andrade. Sai jogando no corredor pra Iago. Iago tentou apostar a corrida pra ficar com a posse da bola antes dele chegar na pelota. Chegou o Luiz Otávio, tirou o perigo. A bola bateu, rebateu, sobrou na metade do campo com o Leandro Vilela. Lá na ponta esquerda ele tem Speedy Jamerson. Jamerson deixa a parada com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto para, pensa, pisa, olha, espera alguém se movimentar, carrega sem muita velocidade. Guarani desinteressado no jogo. Sai na ponta esquerda com o Derlan. Derlan dominou, parou, pensou, olhou. 2 passos pra frente, pede bola desesperado no metade do campo. Leandro Vilela pediu, recebeu. Encara a marcação do Ricardo Goulart. Ainda Vilela bota na frente, ganhou no pé de ferro no X1. Volta a jogada com o Avarinho que rebobina a fita, recalcula a rota com o João Vitor. João Vitor domina lá pra frente, cabeça erguida, deixa de lado da parada com o Derlan. Derlan, 2 toques na bola, acha Speedy Jamerson na ponta esquerda. Encara a marcação ali do Marcinho. A bola bateu, rebateu, sobrou com o Derlan. Derlan pra Giovanni Augusto. Chegou, tomou um tapa no peito do Mugni. Jogo parado, falta marcada, falta a favor do Bugre, Alberti. É, o Guarani vai tocando a bola, mas quando acelera, o Bahia está esperto, hein? Mais uma falta ali na faixa central pelo lado esquerdo, ali quando o Giovanni Augusto mostra ali, né? Que não foi nem no peito, foi no braço. Ai, doeu. Vamos jogar, meu, né? Precisa dos 3 pontos também, vamos atrapalhar o Bahia. Vem Guarani pro campo de ataque, Jamerson deixa com o Giovanni Augusto de primeira com o Derlan, volta o lance com o Giovanni Augusto, encara a marcação do Patrick e do Luca, lançamento no comando buscando Iago, tira a defesa, voltou pro Genison, tem espaço, agora sim fecha a defesa da equipe do Bahia, Genison volta o lance com o Giovanni Augusto dominou, carregou, saiu infiltrando ali pela meiga, soltou pra Isaac, o Mandrake tava marcado, foi desarmado e ao árbitro, Wilton Pereira Sampaio quase toma a bola do Ricardo Goulart, ele para o lance, vai dar a bola ao chão, tava mal posicionado o árbitro do jogo, Albertinho. É engraçado, né? No lance, né? No começo do primeiro tempo, ali no Rodrigo Andrade, ele atrapalhou o Rodrigo Andrade, né? E ali não parou. Aí agora, a favor do Bahia, será que eu tô vendo coisa ou eu tô falando certo? É, rapaz, tem essa mesma impressão. Vem Bahia pro campo de ataque com o Luiz Henrique, chegou o Rodrigo Andrade, toca pela linha de lado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Patrick de Luca pra Ricardo Goulart, ele tem espaço. Soltou na direita pra Caio Vidal, bico da grande área, tenta o cruzamento. Ela bate no Isaac, vai fora, lateral. Lateral, bola pra equipe do Bahia, lá pela ponta direita. Campo de ataque, o tricolor de Salvador vem pro campo ofensivo, Alberti. É, eles vão tentando de todas as maneiras, pela direita, pra esquerda. Lá vem os homens de novo. Vem com o Marcinho, cruzamento, bola fechada. Sobe, defesa, tira Derlan. Vai pela linha de fundo, é escanteio. É pontapé esquinado a favor do Bahia neste finalzinho de primeira etapa, Alberti. É, quando ali, né, levanta a plaquinha, 4 minutos de acréscimo, né, uma bola jogada na primeira trave, no lado direito,
Ali o Derlan acabou cabeceando, tirando o doce da boca do Davó. Escanteio pelo lado esquerdo, o 4º para os homens. É o 5º escanteio para os homens. Quinto escanteio contra apenas um do Guarani. Escanteio vem Vitor Jacaré na bola. Atenção, defesa bugrina. Vamos tirar essa. Vamos até 49 minutos deste primeiro tempo. Vem para a cobrança Vitor Jacaré. Levantou, bola alta lá no segundo pau. Sobe a defesa. A bola passa por todo mundo. Passou pelo Inácio. Passou também pelo Giovanni Augusto. O Jamerson deixa essa bola sair. Lateral bola para a equipe do Bugre. Campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Bahia no campo de ataque, um carrinho do Giovanni Augusto em cima do Patrick de Luca, falta marcada. Falta marcada e subiu o canário amarelo pro camisa 10 do Bugre, Alberti. Giovanni Augusto, né? Ali sem brincadeira, né? Em cima do Patrick de Luca. E tava pendurado, né? Exatamente. Tá fora da próxima partida, né? Que joga contra o Chapecoense em casa. Mas ali o Giovanni Augusto perdeu a cabeça, né? De vez de acertar a bola, acertou o Patrick de Luca. Falta perigosa pelo lado direito. Ai, se segura, Guarani. Se segura, Guarani. O Guarani, como bem colocou o Wagner Ferreira, passou aquela primeira pressão, conseguiu controlar, criou chance, mas agora o Bahia volta a atacar no final deste primeiro tempo. Tem que tentar segurar essa vantagem de um gol para ir com tudo ou nada para o segundo tempo, para tentar empatar o jogo, evitar tomar o segundo gol. Vem para a cobrança Marcinho, bola perigosa, Inácio tocou de cabeça, a bola fica viva dentro da área, sai do gol Kozlinski, firme, seguro, arqueiro do Bugre para fazer defesa, vem pressa, sai jogando com o Isaac, o Mandrake quase dentro da sua grande área, abriu na esquerda para Giovanni Augusto, passe errado, Marcinho agradece o presente, carrega para o Bahia pela direita, cruzamento, bola fechada, tem desvio do Derlan, vai para fora, é novo escanteio, o Isaac foi sair jogando também no Matirice, hein? Mas tá uma resenha esse time do Guarani hoje, Alberti. Eu tinha colocado o Índio então pra jogar, tinha colocado o Goliviano, sabe? Colocado o Matheus Ludic, o Ronaldo Alves, mas pra jogar desse jeito aí, fim de feira, sabe? Aquele... É a xepa. O fim de feira. Ô, Lucas, você se lembra de ter mencionado o nome de Genison nesse jogo? Ah, não. Para definir alguma coisa, não. Só tá passeando, jogada. Exatamente. Escanteio, vem Marcinho pra bola, levantou bola perigosa, afasta Derlan. Derlan, depois que fez a besteira do pênalti, depois se encontrou no jogo, camisa 34 do Guarani. Novo escanteio, vai lá para a ponta direita, nova cobrança. Vem Marcinho para a bola, é o 7º escanteio do Bahia. Na atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa, 47, quase 48 deste primeiro tempo. Atenção, torcedor, vem para a cobrança, tá armada a feijoada dentro da cozinha do Guarani. Todo mundo na boca do gol. Vem levantamento do Marcinho, a bola saiu, fez a curva por fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Consegue se salvar um pouquinho desta pressão, essa blitz do Bahia nesse finalzinho do primeiro tempo, Albertinho. Escanteio pelo lado direito, a bola fez a famosa parábola por fora, né? Fez Como é que é? A parábola. O que é uma parábola? Ela foi e voltou, né? Acabou aonde, Claudinei Corsi? Intervalo de jogo lá em Recife, Sport 3, Operário 0. Sport 3, Operário 0. Que resultado do Sport. Aqui outra saída de bola errada da equipe do Guarani. Véio. Dessa vez o Jamerson se entregou presente. Ricardo Goulart na ponta direita para Marcinho. Marcinho lançou no comando para Lucas Muni, linha de fundo, tenta o cruzamento. Bateu direto para fora. Tiro de meta para o Guarani, mas é a terceira saída de bola errada do Guarani. Essa saída apoiada não tá dando certo. O Kozlinski tem que quebrar essa bola para frente, porque a defesa do Guarani é displicente na hora de sair jogando, Albertinho. Quando o Davó está reclamando de dores no ombro, né? Ele que foi dividir com ele, né? Com o puro suco do Guarani, que é o Rodrigo Andrade. Aí quando ele aterrissou, pegou por trás, pegou forte. Quando ele aterrissou meio sem jeito. Ali parece que machucou, hein? O ombro, né? Do jeito que caiu. O ombro esquerdo ali do Davó. Machucou. Mas, ali, o Guarani precisa, né? Agora, quando o árbitro pede a bola, agora não sei se parece que vai terminar o primeiro tempo. Exatamente, o Guarani precisa acordar pro segundo tempo. Demais. Wagner Ferreira, resultado justo até aqui, né? Olha, pelo que apresentaram, eu até diria que não, né? Porque, vejam bem... O empate seria mais justo, né? O Bahia fez o seu gol e tirou o pé do acelerador. E as chances foram criadas pelo Guarani. Criou 2 ou 3 chances ali para... Então, numa dessas aí, apenas o Bahia tentou... tem que dar uma satisfação pro seu torcedor, porque joga em casa e pode decidir a sua classificação. E deu uma pressão. Tanto é verdade que nos escanteios são 7 contra 1. 7-1. O número maldito. Agora, chances reais igual mesmo não teve o Bahia, entendeu? Agora, pro segundo tempo, eu colocaria 3 jogadores do Guarani. Sabe quem são? Quem são? Ludic, Yuri e Bruno José. Concordo com o presidente. Final de primeira etapa no estádio Arena Fonte Nova. E passo pro Albert Cavalcante no intervalo inteligente. Um gol ali, mas agora veio que
o professor tem para falar e melhorar para, se Deus quiser, no segundo tempo empatar e virar esse jogo. Tá aí o Rodrigo Andrade, que ficou um bom tempo aí nativo, né? Ele que vem falando, né, que pra ver o que o técnico Mozart Santos vem dizer, né? O Guarani que teve 58% de posse de bola, o Bahia só 42%, o Guarani vai perdendo e vai vendo aí a distância da Chapecoense ou do Criciúma não ficar muito longe, hein? Lembrando, hein? Precisamos vencer. Temos a Copa do Brasil. Precisa dos 3 pontos. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, Cláudio Necorsi comanda Intervalo Inteligente FI, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. Muito bem, 19 horas mais 54 minutos em Campinas, 19h54. O Guarani vai perdendo para a equipe do Bahia por 1-0 lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Você acompanhando com a gente aqui. Lembrando que na sequência tem Ponte Preta e Criciúma, chovendo muito aqui na cidade de Campinas. Vamos ver como é que vai estar lá o gramado da Macaca, né? O Bahia vai ganhando do Guarani 1-0, Londrina vai perdendo para o Ituano por 1-0, o Sport Recife 3-0 no Operário, e o Tombense vai perdendo 2-1 para o Grêmio.
estes jogos todos no intervalo. Wagner Ferreira, eu começo perguntando para você, né, para você ratificar aí, quem é que você tiraria e quem é que você colocaria, Wagner? Bem, não deveria nem ter entrado, né? Pelo menos na análise particular minha aqui, o Alvarinho, o cara que não vinha sendo aproveitado, e com o Ludic aí pedindo passagem para ser, inclusive, titular do Guarani, então ele deixa o moleque no banco. Então, para mim, o primeiro a sair é o Alvarinho, a entrada de Ludic por ali. A outra, o Iago. O Iago se atrapalha com a bola. Então, não que o Bruno José seja muito melhor que ele, mas eu acho que é um pouco melhor. Tá no nível acima, poderia ser mais útil para o Guarani, o Bruno José. E o outro que eu tiraria, eu falei 3, Yuri. Gênison. Yuri no lugar do Gênison. Então, com essas 3 alterações, eu já voltaria no intervalo. Olha, destas 3, eu acho que uma ele vai fazer. Vamos ver, né? Não sou pitonizo aqui, mas assistimos aí, né? O primeiro tempo do Guarani, que começou mal, e o Bahia foi todo pressão para cima, teve o lance do pênalti, teve um gol anulado, depois disso tirou o pé do acelerador, criou uma ou duas chances, criou vários escanteios, é verdade, mas o Guarani também teve chance, né? Foi para frente com o Rodrigo Andrade se soltando. Hoje, quem está mais solto no jogo é o Rodrigo Andrade do que o Giovanni Augusto. Giovanni muito disperso no jogo, lá pelo lado esquerdo. E o Isaac hoje, Wagner? O Isaac também, caindo lá pelo lado esquerdo, ficou um amontoado. Amontoado pode dizer, né? São 3 jogadores caindo por aquele setor ali. Era o Isaac, o Giovanni Augusto que joga por ali também, e o Jamerson. E, evidentemente, que só poderia sair jogada por ali, né? Porque pelo lado direito, com o Alvarinho malemar passando no meio campo, não tem jogada pela direita. Se não tem com o Alvarinho, vai ter com o Iago? Não vai ter, a menos que o técnico entenda de fazer alteração aí para que mude o esquema de jogo do Guarani pelo setor direito. Aí sim, ele fica mais equilibrado, com o Jamerson e com o Ludic e também com o Bruno José. Essa é a intenção, né, a sugestão que nós fazemos aqui para o Guarani melhorar para o segundo tempo. Legal, tá aí o Wagner Ferreira, então, que trocaria 3 posições já de cara na volta do intervalo para o time do Guarani, né? Para tentar melhorar o Guarani, quem sabe empatar o jogo e quem sabe virar o jogo, né, Wagner? Só um detalhezinho, né, na cobrança do pênalti, nós acabamos de ver a reprise aqui. Pô, o jogador que foi cobrar o pênalti, né, é o argentino lá, o Mugni. Lucas Mugni. Então, Lucas Mugni. Então, você pode notar, quem for acompanhar depois, né, nos programas de esporte, ele olha pro lado esquerdo. Pô, e o Kozlnik foi na dele. Caiu lá, que desborrachou pelo lado esquerdo e bateu com a canhota do lado dele. Estilo do jogador lateral do Corinthians. Mesmo jeitinho. O tio Chico da família Adams, o Fábio Santos. Fábio Santos. Então, realmente é uma cobrança protocolar. Exatamente igual. E o goleiro, se eu não estou enganado, ele defendeu algum pênalti nessa temporada toda? Desde que chegou agora, ele negativo. Defendeu um pênalti. Nunca defendeu. E olha que já teve pênalti contra o Guarani. Agora tem uma atenuante, né? Ele salvou um gol do Bahia, né? No lance aí. Sim, um chute a queima-roupa do Caio A Vidal. bola subiu, ele ainda voltou para dar um tapa na bola. Então, ficamos elas por elas. Legal, são 19 horas mais 58 minutos. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa jornada esportiva aqui, abraçando o Roberto Santos, que está com a gente. O Luciano Automóveis diz aqui: esse time do Bahia é só mais um que se acostumou a ganhar no campeonato. E o Júnior Braga também curtindo aqui com a gente a nossa jornada esportiva. 7h58, a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. É isso, estamos de volta aqui. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, rapaziada, pro Silas André Vilas Boas. Sabe o que ele disse aqui? Manda aí. Vocês são os melhores, tamo junto. Que beleza, hein? E sabe de onde ele é? Da onde? Alagoinhas, Bahia. Atlético Alagoinha, bicampeão baiano. Carcará. E diz que lá em Alagoinhas tem uma padaria que... Ah, mas tem uma padaria em Alagoinhas. Lá na rodoviária, perto da rodoviária? É, da rodoviária? Exatamente, perto da Ô, rodoviária Silas, lá. muito obrigado aí pelo elogio, hein? A gente que agradece aí a sua audiência. Muito obrigado, viu? Curte a gente aí. Estamos sempre transmitindo aqui, tá? Guarani e Ponte, tem outros jogos também. Muito obrigado. Ele põe aqui ainda... vocês estão de parabéns pela disposição. Legal, muito obrigado, viu? Isso é que nos dá aí... Gratificante isso, gratificante, é muito realmente. gratificante pra Muito gente. obrigado, viu, Silas? Ó, gente bichinho, muito obrigado aí pelo elogio, hein? Ô, Ney. Diga. Fim da enquete. Como ficamos, o Albert Cavalcante? Vitória para o Bahia, 76%. Não fala muito vitória pro Bahia, porque a turma não gosta. Ah, não, é vitória do É Bahia. paradoxal essa história aí, hein? Exatamente. Vitória do Bahia. Empate, 7% e a Quanto foi pro Bahia? 76%. Para o empate? Para o empate, 7% e para o Guarani, 17%. Então tá aí, o pessoal apostando mais na equipe do Bahia, que vai vencendo 1-0 o time do Guarani quando cai a chuva aqui em Campinas. Tá caindo o mundo aí. Ô, Ney, Vamos que ver. só cai a chuva. É verdade. Porque hoje passamos aí um sufoco, né, Claudinei É que não Corsi? cai a energia, né? Com o temporal que deu à tarde. Ô, Felipe Marques, vamos tentar depois um contato inclusive com o André Luiz, para ver se ele já está no estádio, se está indo para lá, para ver a situação também, né? Porque Ponte joga às 21h30 e vamos ver como é que vai estar o estado também no gramado, porque se estiver chovendo aqui, que está chovendo aqui na Chácara Primavera, lá no Moisés do Carelli, realmente a coisa é complicada. Ô Wagner Ferreira, pela equipe do Bahia, quem é que mais preocupou aí? Foi o Davó ou teve mais alguém, Wagner? O Davó foi um comecinho só, meio, né, uma certa, dando uma atenção pro torcedor, né? Deu ali uns lampejos ali pelo lado direito e só também sumiu durante o jogo, foi muito bem marcado pelo Derlan, né, que estava na marcação. Exatamente. E o Derlan começou meio titubeante, mas acabou se firmando depois e o Guarani levou o jogo tranquilo, não permitiu mais nada ao time do Bahia, talvez porque o Bahia tivesse tirado o pé do acelerador. Agora, o Davó, figura decorativa ali no time do Bahia. Agora esse Ricardo Goulart é um bom jogador. Lá na defesa tem o Inácio e o Luiz Otávio. Esse Luiz Otávio tem acho que mais de 2 metros de altura. Exatamente. Impressionante. Então, como diria o outro, é um bitelo. Joga no Grêmio. E o internauta acabou, né, interagindo conosco aí, dizendo que o time do Bahia é mais um, né? E realmente não tem grandes expressões individuais. Legal. Mas tem a seu favor a manutenção de uma base que vem jogando aí há muito tempo. Bola rolando! Bola rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Alegria, fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Albert Cavalcante, as equipes são as mesmas? Mudou. Quem mudou? Vamos lá. O Guarani mudou. O presidente, ele tem sim, ele é O presidente é o vidente, né? Ivan Varinho, camisa número 5 foi embora, entrou camisa número 2, Matheus Ludic.
Ivan Avarinho, camisa número 5 foi embora, entrou o camisa número 2, Matheus Ludic. A informação para Brumas Camiseta. Bahia no campo de ataque, cruzamento por baixo, feito pelo Luiz Henrique, aparece a cobertura do João Vitor, afasta o perigo, o técnico mexe lá, comentarista fala que a entrada do Matheus Ludic no lugar do Alvarinho, Nada presidente. muito a comentar, né? Essa formação, com a presença do Ludic, deveria ter sido já de início do jogo. E ele viu que não aconteceu nada no primeiro tempo, tratou de colocar o garoto aí no segundo. Alô, Thaís Bizarri, acompanhando a nossa transmissão. Alô, Thaís, terapeuta ocupacional lá da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Beijo pra você, Thaís, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem a equipe do Bahia, se jogando lá pela ponta direita com Caio Vidal. Caio Vidal tentou toque curtinho no corredor, buscando da bola, sai pela linha de lado. Lateral, bola pra equipe do Guarani Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Bahia no campo de ataque, derrubado, Ricardo Goulart, falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta perigosa a favor dos homens aí, Albertinho. É, Rodrigo Andrade, né? Ele teve que fazer a falta ali, o Ricardo Goulart, né? Saiu em disparada, ele ia pra cima, ele ia pra dentro do gol. Ali o Rodrigo Andrade fez a falta frontal, falta perigosa. Patrick de Luca, ali o Ricardo Goulart, o Caio Vidal, todos perto da bola. Kozlinski vai montando a barreira. Meu Deus do céu, tira daí a informação para a Pizzaria do Dadá. É uma falta frontal, Marcinho, lateral direito, camisa número 15, bate bem na bola, colocado para cobrança, são 2 homens na barreira somente. 2 minutos desse segundo tempo, é uma falta de longe, vem Marcinho pra bola, fatiou lá no segundo pau, bola direta, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalho de bola da equipe do Bahia. Caio Vidal tentou o chapéu em cima do Giovanni Augusto. A bola bateu, rebateu. É perna pra todo lado. Caio Vidal pega o rebote, vai pro chão, sai com bola e tudo. Último toque foi do jogador do Bahia. Lateral, bola pra equipe do Guarani. Campo de defesa. Participação da galera no Facebook. É isso, mandar um abraço aqui para Mauri Farias, torcendo pelo Bugre aqui pra virada. Boa noite, Claudinei Corsi. E a todos os comentaristas, a Daniele Silva diz aqui, bora Bahia, o Rubens Araújo com a gente também, e o Albert Cavalcante também assistindo com a gente aqui. O Albert está sempre, é o homem 2 em 1, ele se clona, né? Ele está assistindo em casa e também comenta e faz as reportagens aqui nos canais Futebol Interior, né, Albert? Coisa errada, acabei de chegar, será que o ponto futuro, Claudinei Corsi? E vem Guarani com Gênison soltou pela meia com o Rodrigo Andrade, acelera isso aí, Rodrigo Andrade, na ponta direita para Iago passou Ludic, ele viu, rolou, Matheus Ludic, linha de fundo, tentou cruzamento, ela bate em cima do Luiz Henrique, sobe, cai nas mãos do goleiro Matheus Klaus, primeira chegada do Guarani lá pela ponta direita com ele, Matheus Ludic, Albert. Tem mais que o Alvarinho fez em 45 minutos, em 3 minutos. Passou do meio campo, né? Exatamente, fez ali a ultrapassagem, jogada característica, né, do Iago junto com o Ludic, ele fez o cruzamento, a bola pegou na zaga do Bahia, a bola foi direto nas mãos do goleirão Matheus Klaus, mas o importante é chegar, e chegou pelo lado direito. A informação para a BetChamps. Bola rolando. Bola rolando aonde, Claudinei Corsi? Nos outros 3 jogos das 19 horas, Londrina 0, Ituano 1, Sport Recife 3, Operário 0 e Tombense 1, Grêmio 2. Daqui a pouquinho, 21h30, tem Ponte Preta e Criciúma. Bola lançada, cai, sobe no campo de ataque do Guarani, pois não, Alberti? Só um detalhe, né, nesse jogo do Londrina contra o Ituano chegou a perder um pênalti, tá? Exatamente. Perdeu um pênalti, era para estar 2-0 ali, o goleiro do Londrina fez a defesa. Jogo parado, falta marcada, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem comigo, Nação Bugrina, deixa o seu like e participe da nossa transmissão. Compartilhe a nossa live no Facebook e também no YouTube, nos grupos da família, nos grupos da faculdade, nos grupos dos torcedores bugrinos. Vem, Bugrão, toma a posse de bola, Leandro Vilar engata a primeira, segunda, terceira marcha. Prendeu demais. Aí prendeu demais, tomaram o doce da boca da criança. Sai jogando Inácio para a equipe do Bahia. Despacha, manda pra frente.
frente, a bola sobe, desce e cai no campo de defesa da equipe do Bugre. Para a jogada, Derlan, do lado da esquerda ele tem Jamerson, aposta a corrida, bota na frente, forçou a barra, perdeu pro Caio Vidal e tome, contra-ataque do Some. Caio Vidal para Ricardo Goulart, se movimentou no campo de ataque, o Vitor Jacaré preferiu passe na ponta esquerda para Luiz Henrique de primeira com o Jacaré. Jacaré dominou o bico da grande área pelo lado esquerdo, ele tem habilidade, abriu para a perna direita, ainda Jacaré, fatiou no segundo pau, a bola passa pro Daval, passa pro todo mundo, fica tranquila lá pro Jamerson. Jamerson dá um tapa, a jogada no corredor do lado esquerdo do campo de defesa. Giovanni Augusto domina, gira, não tem ninguém ali do lado dele para ele tentar fazer a jogada. Ele vai ser obrigado a recuar. Ainda o Giovanni Augusto capaz da bola, domina, para, pensa, Firula, penteca, deixa de lado com o Leandro Vilela. Lá na ponta direita ele tem Matheus Ludic domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação do Vitor Jacaré, ainda Matheus Ludic, deixa de lado a parada com Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade domina o médio rolante da equipe do Guarani, sem muita velocidade, 2 passos para frente, volta o lance com o Ludic junta a linha que divide o gramado, volta a jogada com o Rodrigo Andrade com o Ludic, volta o lance com o Leandro Vilela, lançamento no ponto futuro, boa bola para Rodrigo Andrade, se chegar é perigo, aí não teve perna o Rodrigo Andrade, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bahia Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Saída de bola do Bahia, o errado que deu certo, puxa o contra-golpe, Mluni soltou na ponta esquerda para Vitor Jacaré, engata a primeira, segunda marcha, perna direita, manda bomba, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor do Bugre. Chute perigoso lá do Vitor Jacaré, Albertinho. O Vitor Jacaré bate muito bem na bola ali. O Vitor, o Munig, né? Puxou o contra-ataque. Puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo, achou ele, o Vitor Jacaré pelo lado esquerdo, ele bateu firme, bateu forte, a bola foi por cima do goleirão Kozlinski, quase o Bahia faz o segundo gol. A informação para Corujão Tupés. Responde o Guarani com Gênison, gira parada na metade do campo com o Iago bota na frente, engata a primeira, segunda, terceira marcha, pra cima deles, Iago, abriu na perna esquerda, mandou uma bomba, espalma, Matheus Klaus, manda a bola pela linha de fundo, olha o alegria nas pernas aí, Alberti Cavalcante. É, o Iago de fora da área intermediária, hein? Ele fez o jogo de corpo ali, tirou 2 jogadores do Bahia, ali pelo lado esquerdo, no setor da intermediária, bateu firme, bateu forte, a bola ia no cantinho, canto esquerdo do Matheus Klaus, que fez a defesa, se esticou todo, ali vai pedindo atendimento médico, se esticou todo mesmo, a bola ia no cantinho, na bochecha da rede, quase, Guarani empata a partida, informação para Chimozona. Olha o Iago, alegria nas pernas aí, Wagner Ferreira. É, o mínimo que se espera dele, né? Puxou da direita para a esquerda, finalizou e o goleiro no cantinho ali, no pé da trave, mandou para escanteio. Só um detalhezinho, se o Guarani empatar com o Bahia não sobe hoje, porque o Sport está vencendo o Operário e o Ituano está vencendo o Londrina, então os resultados não estão ajudando. Se o Bahia empatar, não sobe hoje. Tem gol. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. Felipe Marques, solte a vinheta do gol. Ituano, é o Galo de Itu. De novo, Iron, agora Ituano 2, Londrina 0. É, os canais Futebol Interior junto com o Ituano, na torcida pelo Galo de Itu, na torcida pelo Ituano rumo à Série A. Caramba, já pensou? O Ituano que vai ser esse último jogo, Ituano e Vasco, decidindo a última vaga pro Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem, Albertinho. É assim, eu não torço pro Vasco, muito menos pro Ituano, mas eu gosto de ver fogo no parquinho. Então ali pra última rodada, né? Tem aquele jogo de comadre, de compadre. Então tem que ser o quê? Tem que ser jogo assim, ó. Tomara que o Sport ainda... Eu tô torcendo pro Sport tirar os 7 gols de diferença. Ô, Lucas, pois não, Claudinei. E um detalhe agora, né? O Albert tem um relógio mágico, né? Você viu? É o Smartwatch. Smartwatch. Ganhei de aniversário do meu irmão, Robert chique. Cavalcante. Então agora eu sincronizo agora. Agora aguenta ele, viu? Agora eu sincronizo ele aqui. Ele fica cutucando o plantão agora. Exatamente. Olha o escanteio. Pulso. Escanteio para a equipe do Guarani pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o Axé dentro da cozinha do Bahia. Levantamento no primeiro pau. Tira a defesa. Rebote cai na entrada da grande área. Tira Matheus Davó. A bola sobe e cai no campo de defesa da equipe do Guarani. Para a jogada Rodrigo Andrade. Volta tudo lá com o Kozlinski. Você ouviu o toque? 10 minutos passados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai
O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Para o portal Araquara News, futebol na canela e também notícias do esporte. Te contei não, lá na Arena Fonte Nova em Salvador tá sim. Lucas Muni batendo pênalti, 1 para o Bahia, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Daqui a pouquinho, na seguidinha aqui dos canais de futebol interior, tem Ponte Preta e Criciúma com o comando de Marcelo Corsato. Londrina e Ituano. Ituano vai vencendo 2-0. Esporte Recife 3, Operário 0. Tombense 1, Grêmio 2. Lucas de Guarani Souza no campo de ataque, Matheus Lud que fez o cruzamento, afasta Inácio, tira do jeito que dá, tira pro jornalista, estava apontado, camisa número 4, salva a pátria do Bahia, Alberti. É o Matheus Lud, o motorzinho do Guarani de segundo tempo, ele e Giovanni Augusto pelo lado direito vem fazendo o forfé, só falta agora o nosso técnico Mozart Santos colocar o Yuri no lugar do Gênison, hein? Vem levantamento do Yuri, do Matheus Lud para dentro da grande área, tira Luiz Henrique, a bola vai sair pela linha de fundo, é novo escanteio para a equipe do Guarani, pressão do Bugre, Albert Cavalcante. É, o Bahia tá pedindo, hein? Nós estamos chegando. Iago, hein? Iago que bateu de fora da área, teve uma grande chance. Vai pro escanteio. Iago tá confiante, hein? Tá confiante, vem Iago pra bola, caprichou, levantamento, bola perigosa, sobe, Luiz Otávio tira. Rebote cai pelo lado direito, campo de ataque do Bugre. A bola sai pela linha de lado, é novo lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Guarani no campo de ataque, Rodrigo Andrade, linda finta, foi pro chão, falta nele, olha o Rodrigo Andrade aí, Albert Cavalcante. É, Rodrigo Andrade, ele não sabe só marcar, mas também driblar, ele pôs o pé em cima da bola, ele fingiu que ia dar um calcanhar e só deu aquela jogadinha pra frente. 2 jogadores do Bahia ficaram na saudade, aí não teve jeito, teve que fazer a falta pelo lado direito, falta perigosa. Quem sabe agora o Guarani possa empatar a partida. Quem sabe agora na bola parada, tá armado, vai tapar na defesa do Bahia, vem pra cobrança, Giovanni Augusto levantou no capricho do pau, fechou, João Vitor de cabeça, sensacional, Matheus Klaus. Em cima da linha, no puro reflexo, Matheus Klaus salva a pátria do Bahia, Albert Cavalcante. Que bola, né? Bola venenosa, jogada dentro da grande área, ali no segundo pau. Giovanni Augusto bateu com todo o veneno e apareceu ele, hein? O João Vitor, no meio da zaga ali, cabeceando o goleirão no cantinho. Matheus Klaus faz a defesa, escanteio pro Guarani. Quase o Guarani empata a partida. Pressão total do Bugre, vem Guarani pro campo de ataque. Jamerson. Speedy Jamerson na cobrança do escanteio, vai caprichar. Jogada ensaiada com o Giovanni Augusto, olhou pra dentro da grande área, fez o cruzamento, a bola caprichada, tira Matheus Klaus. Rebote cai pela ponta direita, Matheus Lud que domina bico da grande área, botou na frente, deixou o Vitor Jacaré falando sozinho. Nova finta no Patrick de Luca, tira por ali Luiz Henrique. A bola cai do lado esquerdo com o Jacaré e tome contra-ataque do Bahia. Leandro Vilela fecha a porta pra ele, completa o serviço. Derlan afasta o perigo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Wagner Ferreira, 13 minutos, quase 14 desta segunda etapa e o jogo. Esse jogo tá me lembrando o que eu assisti ontem em São Januário. O Vasco fez 1-0 e permitiu que o Sampaio Corrêa crescesse no jogo. É o que está acontecendo agora. O Bahia está acomodado nesse 1-0 magrinho aí e o Guarani está fazendo um bom segundo tempo, principalmente com a entrada do Ludwig lá pela direita. Agora tá mais equilibrado. E vem Bahia, o Matheus Navó pra cima da marcação do João Vitor, fez o drible, encara a marcação do zagueirão do Guarani, tenta a jogada, voltou mais atrás com o Vitor Jacaré, devolveu com o Davó puxou, sai da esquerda, vem pro centro, passe no comando, buscando o Caio Vidal, tinha um pezinho do Leandro Vilar pra tirar, rebote cai com o Iago domina, se livrou da marcação no primeiro, deixa o Muni falando sozinho, abriu lá na ponta direita com o Gênison, olha onde tá o atacante do Bugre, ele volta a jogada com o Matheus Ludwig, que deixou com o Rodrigo Andrade volta o lance com o Ludwig de primeiro, ele deixa na zaga central do Bugre com o João Vitor, daí ele tem o Derlan na quarta zaga, Derlan dominou, tava marcado pelo Ricardo Goulart, ele volta o lance com o Kozlinski de primeira com o João Vitor, troca passes, roda a bola, Guarani no campo de defesa, sobe a marcação agora o Bahia, agora sobe a marcação do Tricolor, tenta fazer a marcação, pressão, tenta tomar essa bola no campo de ataque, Guarani sai bem com o Derlan, daí pra Giovanni Augusto dominou, 2 em cima dele, ficou difícil, ele
Ele carrega na contramão, para, pensa, volta o lance, deixa a parada com o Leandro Vilela. Leandro Vilela da esquerda pra direita, inverte a página, abre a folha com o Matheus Ludic. Tem espaço, Ludic. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. O Sonic de Campinas, lá vem Ludic. Soltou pela ponta direita com o Iago. Iago fatiou pra dentro da grande área, cruzamento, a bola vem fechada. Fechada demais. Fechada demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe. Sabe como é que chama isso? Sabe como é que chama isso, Lucas? Pois não. Cruchute. É o cruchute. Não é cruzamento e não é chute. Nem chute. Chucrute? É quase. É quase isso, é o cruchute. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Manda pra frente, Matheus Claus, a bola sobe, cai na metade do campo, toca de cabeça, Ricardo Goulart, ela bateu, rebateu Marcinho, joga a bola no peito do Iago, engata a primeira, segunda, terceira marcha, alegrando as pernas, se livrou da marcação do Luiz Henrique, atenção, linha de fundo, ainda Iago, se enrolou todo o capuz da bola, saiu com bola e tudo, tiro de meta a favor da equipe do Bahia, tiro de meta, sai com bola e tudo e vai lá argumentar com bandeirinha, o senhor Bruno Rafael Pires. Mas nada feito, só tiro de meta para a equipe do Bahia. Pois não, Alberti? Público e renda na Arena Fonte Nova, hein? Total de pagantes, 48.464. Total de público, 48.866. Renda de 1.463.374 reais. É, belíssimo público e belíssima renda aí para o Bahia. Para poder encher os cofres, e a administração do clube também agradece essa belíssima festa. Só queria uma dessas. Pois é, uma dessa aí pro Guarani ia ser de bom tamanho. Não, uma dessa pra mim. Uma dessa pra mim só. Sai, Guarani. Vem com o Jamerson, engata a primeira, segunda marcha. Soltou na ponta canhota, boa bola pra Giovanni Augusto. Engata a primeira, segunda marcha. Encara a marcação do Inácio. Melhor pro camisa 4 do Bahia, só protege. Fecha a porta pro camisa 10 do Guarani, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do tricolor baiano. Pois não, Claudinei Corssi? Já que vocês querem isso, é muito fácil. Só passar no Shimozono Mega Sorte Loterias, que tem 130 milhões na Mega Sena de amanhã. Vamos fazer acumulada, um bolão, hein? Vamos fazer acumulada. Um bolão? Vamos fazer um bolão. Vamos. Partiu o bolão da Mega Sena acumulada. E o Ney é bom de número, hein? Vamos, Ney, fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Passo amanhã com o Yutaka Shimozono, lá na Shimozono Mega Sorte Loterias do Campos Elíseos. Fechou. Substituições na equipe do Bahia, viu, Albert Cavalcante? O Ricardo Goulart, camisa número 16, vai indo embora e tá entrando o 5 Rezende, né? O número 5 Rezende. Tá indo embora também o camisa número 20, o Caio Vidal. Está entrando o camisa número 8, Raí Nascimento. É isso mesmo? Então é isso mesmo. Ricardo Goulart, camisa 16, está indo embora, entrou os camisa número 5, Rezende, e o Caio Vidal, camisa número 20, foi embora, entrou camisa número 11, Raí Nascimento. A informação para Corujão Autopeças. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, ô Wagner Ferreira, saiu um atacante, entrou um volante na equipe do Bahia? Estranho, hein? O Ricardo Goulart foi um bom jogador no primeiro tempo, no segundo nem tanto, né? Porque todo o Bahia está administrando a vantagem de 1-0 e o Guarani está dominando o jogo. Então, realmente, tirou o Ricardo Goulart para a entrada do Rezende. E esse Raí foi o que fez o segundo gol do Bahia no primeiro turno aqui. Então, tá aí, entrou um atacante no lugar do Caio Vidal, que não estava mal também. Fez um bom primeiro tempo, mas no segundo, todo o Bahia tá recuado aí, só administrando 1-0. Pois não, Claudinei Corssi? O Facebook aqui, mandar um abraço pro Thiago Marcelino, diz aqui, bora Guarani. Grande Thiagão. E o Antônio Carlos Rocha das Chagas diz aqui, não vou dizer o que ele disse, mas ele diz... Bahia, minha... Bora, Bahia! É igual o nosso amigo Henrique Carvalho, lá de Salvador, na Bahia. Grande Henrique, amigão nosso aqui dos canais Futebol Interior, também feliz da vida com seu Bahia, né, Henrique? Sai jogando o Guarani, vem pro campo de ataque com o Derlan. Derlan, 2 toques na bola, acha pela meia, na metade do campo, Leandro Vilar adianta a parada mais à frente com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade domina, sem muita velocidade, abre bola na ponta direita para Matheus Ludic. Matheus Ludic volta o lance com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade encara a marcação do Mugni, ainda Rodrigo Andrade, para, pensa, pisa, olha, volta o lance na zaga central, ele tem João Vitor. João Vitor acelera a jogada, volta o lance com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, por elevação, boa bola buscando Iago, dominou dentro da grande área. Encara a marcação do Luiz Henrique, ainda Iago, 2 em cima dele, ficou difícil. Olha lá o Rezende, ainda Iago, botou na frente, força a barra, fecha a porta para ele, Luiz Henrique, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de ataque, o Bugrão, Alberti. Pelo lado direito, né? Ali o Iago e o Ludic casaram bem, hein? Pelo lado direito vem fazendo o forfé para cima da equipe do Bahia.
vai vir o famoso latereio, hein? É, lateral curtinho. Ameaçou o latereio, Ludic. Lançou curto com o Rodrigo Andrade. Linha de fundo, tentou brigar, chuta a bola em cima do jogador do Bahia, vai pro chão, Rodrigo Andrade. É só tiro de meta. É só tiro de meta. Foi o que marcou o Bruno Rafael Pires. Bola vai pela linha de fundo, posse de bola a favor da equipe do Bahia. Você ouviu o toque 20 minutos passados desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro Série B 2022. Para o portal Araraquara News, notícias de esporte e também futebol na canela. Lá na Arena Fonte Nova tá sim. Bahia 1, gol do Lucas Muni de pênalti 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Já na seguidinha da jornada esportiva de hoje aqui nos canais de futebol interior, às 9h30 da noite tem Ponte Preta e Criciúma no Moisés Zucarelli, comando do Marcelo Corsato. Os outros jogos das 19 horas, Londrina segue perdendo para Ituano por 2-0, Sport segue vencendo o Operário 3-0 e o Tombense segue perdendo para o Grêmio 2-1. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Albert Cavalcante, ele está em campo. É, foi embora ele, né? O camisa número 97, Iago, o alegria das pernas, e entrou o camisa 17, Bruno José. O Iago vai embora e entrou o 17, Bruno José. E ali estou vendo o camisa número 88, o Edson. Vamos ver quem saiu ali, pelo jeito, o Rodrigo Andrade, hein? Rodrigo Andrade, de novo. É isso mesmo, hein? É, Rodrigo Andrade não. Na verdade, o 98, que é o Madison, entrou no lugar do Rodrigo Andrade. O Madison 98 entrou no lugar do Rodrigo Andrade. Então agora eu vou ver quem foi que entrou no lugar do Edson Arantes Carioca, tá? Perfeitamente, as mudanças do técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, as mudanças do técnico Mozart Santos, Wagner Ferreira. Bem, não há muita discussão, né, no lugar do Rodrigo Andrade, tem que entrar o Madison, porque não há outro jogador com essa cara, tem o Índio, e né? Mas... Bahia no ataque, bola tomada da Val, bateu, espalma Kozlinski! Salva a pátria Bugrino numa bola tomada no campo de ataque, quase o segundo gol dos homens aí, Albertinho. É, não tem jeito, né? O Davó, quando ele vê o Kozlinski, eu vejo a camisa do Guarani, ele não consegue fazer gol nem a pau, né? Jogada pelo lado esquerdo, mais uma vez ali, o Guarani dormindo, uma troca de passe, a bola sobrou pra ele, né? Davó. O Davó bateu firme, bateu forte, mas ali o Kozlinski, hein, na ponta dos dedos, faz a defesa, quando quem saiu foi o Isaac, tá? O Isaac, camisa número 21, foi embora, entrou camisa número 88, o Edson Carioca. A informação para Ovo Satoshi. Isaac, o Mandrake, atuação apagada do Isaac, hein? Não fez lá muita coisa no time do Guarani para a entrada do Edson. Completa aí, Wagner Ferreira, as mudanças no Guarani. Bem, não há muito o que discutir na alteração do Rodrigo Andrade por contusão, né, pelo Madison. Aí tudo certo. O Iago vinha até fazendo um relativo segundo tempo, com a entrada do Ludic ali pelo lado direito no segundo tempo. Mas com o Bruno, eu acho que ele tem um pouco mais de futebol para mostrar do que o Iago. Agora, a entrada do Edson no lugar do Isaac, o Isaac não estava realmente muito bem, como você disse. Mas eu preferiria a entrada do Yuri, tá? Tem um pouquinho mais de jogada de característica, né? Com o Jamerson, então com o próprio cruzamento do Ludic agora no segundo tempo. Em todo caso, o Moza entendeu de colocar o Edson Carioca, que não está bem entrosado com o time, né? Fez poucas partidas. Então, eu, por mim, colocaria o Yuri, mas entendeu? Mas tem chance ainda, né? 1, 2, 3, 4, tem mais uma alteração. Tem mais uma alteração e entrou o Ítalo. Esse Ítalo é ex-Aldax, ex-São Paulo, se eu não me engano. Ele descobriu. Ele descobriu. E ao Bahia chega no cruzamento, toca de cabeça, espalma Kozlinski, sensacional! Na primeira do Ítalo, jogada pela ponta direita, o cruzamento, a queima-roupa, espalma Kozlinski, sensacional, Albert! Infelizmente o Eduardo Barroca, ele descobriu, né, que não adianta. Ele não faz gol em cima do Guarani, o Davó ali colocou o Ítalo, primeira jogada pelo lado direito, abriu a cabeçada, queima-roupa, mais uma vez o Kozlinski, quando vem o Bahia pra cima, hein? Vem o Bahia com o Lucas Muni, desarmado pelo João Vitor, a bola vai fora, escanteio, agora uma blitz do Bahia, o Bahia tá meio apagado no segundo tempo, na mão que foi pra cima, já obrigou o Kozlinski a fazer 2 milagres, escanteio para a equipe do tricolor baiano lá pela ponta esquerda, vem pra bola Vitor Jacaré, vai pintar chuvinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa do Guarani, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugre, todo mundo na boca do gol, vem cruzamento por baixo, a bola bate na trave, todo mundo esperava essa bola batendo na rede pro lado de fora, acontece que ela bateu na trave, assustou a defesa do Bugre de novo aí, Albertinho. A batida ali do camisa, quem que foi que bateu ali, Lucas? O Vitor Jacaré. O Vitor Jacaré.
mas foi com um veneno. E ele tentou olímpico, hein? De vez em mandar por cima, ele mandou por baixo. Ali o Kozlowski assustou quando escutou a bola explodir na trave. Lembrando, né, que essa partida com tantos torcedores que tem o Bahia é o recorde de público nessa temporada do Bahia. E vem com o Vitor Jacaré, tenta o cruzamento, ela bate em cima do Ludic. Voltou com o Vitor Jacaré de primeira, evita que a bola saísse, soltou com o Mugni. Mugni tenta o cruzamento, ela bate em cima do Madison, que afasta o perigo, tira do jeito que dá. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola da equipe do Bahia, passe errado, tenta pegar o contragolpe, o Jamerson bota na frente e fecha a porta para ele, Patrick De Luca. Solta a bola pela linha de lado lateral, bola para a equipe do Guarani, ponta esquerda do gramado, linha lateral dos técnicos. Já balança o esqueleto, sai jogando o Jamerson com Vilela daí para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto volta, jogada na quarta zaga com Derlan gira, parada na metade do campo, junto ao círculo central, na roda gigante de tudo, acontece com o João Vitor. João Vitor domina, pensa, solta a bola com o Ludic, 2 toques na bola, acelera a parada com Bruno José, volta o lance com o Ludic. Ludic domina, pensa, não tem velocidade, ataque do Guarani. O Guarani precisa acelerar essa jogada, precisa trocar essa bola com um pouco mais de velocidade para tentar se infiltrar na defesa do Bahia. Ainda dá pro Guarani empatar, pra cima deles, Bugre. Flechada neles, Guarani, se não dá pra ganhar, vamos empatar. Pois não, Albertinho? Vou te contar uma piada pra você, pro presidente e pros nossos amigos internautas. Diga. 56% de posse de bola pro Guarani contra 44% pro Bahia. Que coisa, né? Que coisa. Troca, passe e nada. E nada, o Guarani precisa acelerar, precisa tocar essa bola com um pouco mais de intensidade. Vem com o Giovanni Augusto, deixa de lado da parada com o Matheus Ludic. Acionou na ponta direita, boa bola pra Bruno José. Vem cruzamento, bola pra área, passou por todo mundo, chegou no Edson Carioca, ele de giro na perna direita, mandou pra fora. Manda pra fora, a bola vai longe da meta do Matheus Klaus, tiro de meta pra equipe do Bahia, Albertinho. Edson Carioca joga muito, né? O cruzamento pelo lado direito, coitado do Edson Carioca. Cruzamento do Ludic, né? A bola veio pingando na pequena área, quase na pequena área. Ali o Gênison tentou dominar, mas a bola veio toda quadrada. O Edson Carioca tentou dar famosa puxeta, voleio. Ele acabou pegando a bola embaixo, a bola foi por cima. Tiro de meta para o time do Bahia. A informação para Store Colchões. 27 minutos da segunda etapa. Wagner Ferreira e o jogo. 1-0 para os homens, mas do nada os caras começaram a jogar a bola e já criaram 2 grandes chances. Primeiro tempo foi do Bahia, segundo tempo do Guarani. Realmente eu acho que o placar mais justo seria 1-1 nessa altura dos acontecimentos. O Guarani está fazendo um bom segundo tempo. Olha aí o Bahia de novo. E vem com o Vitor Jacaré, pedalou pra cima do João Vitor, dormiu no ponto o Vitor Jacaré. Aí Jacaré que dorme e vira a bolsa, viu, Vitor? Retoma a posse de bola o Guarani, puxa o contragolpe com o Bruno José, sai da direita, vem pro centro, vai pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, tem gol no campeonato, os canais de futebol interior informam. Fala, Claudinei Corsi. Descontando o Operário, agora Sport Recife 3, Operário 1. Vem Guarani, vem com o Madison, volta a jogada com o Matheus Ludic olhou pra dentro da grande área, tentou cruzamento, ela bate em cima do Vitor Jacaré, vai pela linha de lado. Completa o raciocínio aí, Wagner Ferreira. Tá dizendo que o Guarani, acreditando um pouquinho mais de vontade, consegue empatar esse jogo, né? Lamentável pros baianos, né? Porque Bahia aí com todo esse público aí, 48 mil torcedores. Quase 50 mil lá no empate. Aqui seria um vexame, seria mais ou menos o mesmo tamanho de desapontamento que a torcida do Vasco sentiu ontem. O baiano sentiria hoje no caso de E vem Guarani, vem com o Bruno José, sai da direita, vem pro centro, bate pro gol, a bola explode em cima do muro branco, rebote e volta na ponta direita, Matheus Ludic no pé de ferro no X1, ganhou a parada em cima do Vitor Jacaré, ainda Matheus Ludic, o Sonic de Campinas, soltou na ponta direita pra Madison, caprichou no cruzamento, ela veio por baixo, afasta Luiz Otávio, a bola sobe, cai na intermediária, campo ofensivo, é pressão do Bugre, pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugrão, vem com o João Vitor pra Vilela domina, encara a marcação do Lucas Mugni, pensa, pisa, olha, volta, jogada na quarta zaga com o Derlan, dois toques na bola, achou Giovanni Augusto, Jovinco Augusto, na ponta esquerda para Speedy Jamerson dominou, tentou forçar a parada em cima do Raí Nascimento, a bola bateu, rebateu, voltou com o Jamerson, mais atrás com o Giovanni Augusto, se livrou da marcação do Raí, tentou passe buscando o Jamerson, a bola bateu, rebateu, sobrou com o Edson Carioca, ele tentou um tapa por cima, foi desarmado pelo Rezende, retoma a posse de bola a equipe do Bahia, vem com o Raí na ponta esquerda para Vitor Jacaré e tome contra-ataque dos homens, Vitor Jacaré dominou, pediu pra galera se movimentar, acabou perdendo a velocidade do lance, foi pro chão, falta, cartão amarelo pro Madison, Albertinho. Esses cartão amarelo assim, tem que pegar e dar na orelha, né? O Madison ali o Vitor Jacaré ali, tava no meio do campo, tem que dar na orelha, né?
Pra que tomou o cartão amarelo? Ali o Vitor Jacaré, ele não tinha o que fazer. Tinha 2 jogadores do Guarani. Ele pegou o Vitor Jacaré e jogou a bola pra trás. Ali não, aí chegou, né, o Madison. Livre, leve e solto, com aquela vontade, sabe? E mandou por baixo, cartão amarelo para o Madison. 29 minutos do segundo tempo, já tá fácil mesmo. Com mais um volante aí amarelado. Vamos lá, né? A informação para Pro Alimento. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Falta marcada, bola lançada pelo Luiz Otávio. Achou o Lucas Muni na ponta esquerda, botou na frente, tem espaço, atenção, linha de fundo, cruzamento, bola fechada pro Ítalo. Sobe a defesa do Bugre, afasta com Derlan. Chegada perigosa do Bahia pela esquerda, o Ítalo entrou fechando no comando de ataque. Se não é o Derlan, era GG, era gol dos caras, Albertinho. Barroca, assim você me quebra, hein? Tirou o Davó, colocou o Ítalo, agora o Bahia, toda bola que vai na área é perigosa. Ali quando estamos vendo ali o Miqueias, né? O Miqueias e também o camisa 79, o Matheus Bahia. Escanteio, bola na área, tira a defesa da equipe do Guarani. Pois não, Albertinho, completa aí. Nós estamos vendo aí o Miqueias, o Matheus Bahia, né? Ali no aquecimento, vamos ver quem vai entrar, quem vai sair, viu, Lucas? Perfeita, me parece que o Matheus Bahia vai entrar daqui a pouquinho. As confirmações, é isso mesmo. Vamos lá, Matheus Bahia entrando para a saída do Vitor Jacaré, é isso mesmo, Albertinho? Exatamente, camisa 79, ele entra, o camisa 79, Matheus Bahia. Matheus Bahia entrou e foi embora o 29, Vitor Jacaré. E vem Guarani pela ponta direita, Madison, linha de fundo, tenta o cruzamento, que beleza, hein? Era o Gênison lá pela ponta direita, ele tentou o cruzamento, a bola foi direto pela linha de fundo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 32 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Para o portal Araraquara News, notícias do esporte e também futebol na canela. Lá na Arena Fonte Nova tá assim, 1 para os caras, 1 para o Bahia. Lucas Muni foi para a rede batendo pênalti, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Já, 21h30, Moisés do Carelli tem Ponte Preta e Criciúma com o comando de Marcelo Corsato. Jogos das 19 horas, Londrina segue perdendo 2-0 para o Ituano. Sport Recife vencendo 3-1 Operário e o Tombense vai perdendo para o Grêmio por 2-1. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, Albert Cavalcante. No Bahia também foi embora o Luiz Henrique, camisa número 6, e entrou 42, Miqueias. E no Guarani, Giovanni Augusto foi embora, o camisa número 10, e entrou ele, o camisa número 9, Yuri Tanque. A informação para Bebidas Poti. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. No Bahia, jogadores que nem estavam tão mal assim, pelo menos fizeram um bom primeiro tempo, mas no segundo, né, todo o Bahia caiu. Mas, em todo caso, né, vamos analisar pelo lado do Guarani, já que o Giovanni deve ter cansado aí, demorou para entrar o Yuri, hein? Demorou demais. Com 33 minutos, coloca o rapaz aí para fazer o artilheiro do time aí nessa recuperação no Guarani. Agora, eu acho que com o Yuri aí pode até pintar uma jogada aí de cruzamento do Jamerson, ou então com o Ludic, e o Guarani empatar esse jogo. Aí não tá fora de propósito, não. E agora tem 2 centroavantes, a equipe do Guarani. Vamos ver como é que vai se comportar o ataque da equipe do Bugre. Que sai lá pela ponta direita com o Matheus Ludic, daí para Derlan domina, pensa, Frila Pentei, cara, marcação do Ítalo, deixa a curtinha parada com o Leandro Vilela. Já passa a metade do campo, engata a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial inimiga, deixou de lado com o Ludic na ponta direita, boa bola para Bruno José, deu pra dentro da grande área, parou na frente do Mugni, volta a jogada com o Ludic para Vilela, Vilela devolveu com o Ludic, parou na frente da marcação do Rezende, ainda Ludic, o camisa 2 do Bugre, o Sonic de Campinas, volta a jogada na ponta direita com o Bruno José, na verdade era o Madison, volta a jogada com o Derlan na ponta direita, achou o lançamento buscando o Ludic, na sequência da jogada o árbitro não deu nada, o Matheus Bahia foi pro chão, o árbitro mandou seguir, lateral já cobrado, tem pressa o Bugrão, na meia direita vem com Vilela, volta o lance com Derlan dominou, parou, pensou, olhou na perna esquerda, ele carrega a jogada, encara a marcação do Ítalo, ainda Derlan na perna esquerda, mandou a bola
bomba, ela explode em cima da marcação. Bateu em cima ali do Inácio, que ficou vendo estrela, Albertinho. É, o Derlan, né? Veio lá de trás, ali eu não acreditei, hein? Da intermediária, de longe, hein? Ele bateu firme, bateu forte, a bola pegou ali no zagueirão do Bahia, que caiu de costas no chão, mas levantou ali o Inácio, hein? Puro suco, segue na arena, hein? Guarani 0, Bahia 1, a informação para Brumas. Pois não, Wagner Ferreira. O problema é que agora o Guarani tá todo o ataque e não tem armação. Vamos ver quem é que foi escalado aí para levar essa bola até pro Yuri ali, Porque essa bola precisa chegar, né? Não adianta nada ter atacante não ter quem arma a jogada. E vem Bugrão pro campo de ataque com o Matheus Ludic, deixa de lado a jogada com o Bruno José. Voltou lance com o Matheus Ludic, pra cima da marcação do Mugni, voltou com o Bruno José. Bruno José parou, pensou, olhou, trabalha a bola, troca passes, roda a equipe do Bugrão de um lado pro outro, mas tá difícil de entrar. Pra cima deles, Bugrão, bota a velocidade nisso aí, flechada neles, Guarani. Vem com o Jamerson na ponta esquerda, linha lateral dos técnicos, volta a jogada na meia com o Leandro Vilela. Lá na ponta direita, pediu, recebeu o Bruno José, olhou pra dentro da grande área, encarou a marcação do primeiro, vem cruzamento, a bola por baixo, tira Luiz Otávio, rebote, volta com Vilela, tem espaço, deixou de lado com Genison dominou, girou na ponta esquerda para Jamerson para cima da marcação ali do camisa número 11, o Raí, soltou no fundo para Edson Carioca, encara a marcação do Marcinho, ainda Edson Carioca, mais um giro, nova fita, bico da grande área, cruzamento no segundo pau, Matheus Klaus, saiu errado, a bola vai para trás, sai pela linha de fundo, escanteio, tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informa o Fala, Cláudio Nicossi. É o empate do Tombense, agora Tombense 2, Grêmio 2. É o Tombense buscando se livrar. A remontada do Tombense e do Bruno Pivetti. Escanteio para a equipe do Guarani. Vem para a cobrança Bruno José. Atenção, torcedor do Bugre. Quem sabe agora o cruzamento no primeiro pau. Tira a defesa. Rebote voltou com o Ludic. Ele tentou pegar o rebote. A bola subiu. Tem desvio na defesa? Não. Segundo o árbitro, só tiro de meta para o Bahia. Pois não, Cláudio Nicossi. E o Anderson Grigoleto, que está em casa, tranquilo. Grande Grigo. Também esse Tombense Grêmio. Mandou uma mensagem aqui que o zagueiro e capitão do Tombense, Roger Carvalho, antes do empate, tinha perdido um gol sem o goleiro. Eita lasqueira, inacreditável futebol. É matar o torcedor do Tombense. Beijo no seu coração, Grigo. Grande Grigo, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Wagner Ferreira, 37 cravados da segunda etapa e o jogo. Grigo não foi pro estádio hoje? Não perde um jogo, não. Mas ele vai ainda, né? E tá. Galera, tem uma checagem de, se possível, pênalti no chute do Matheus Ludic. A bola bateu em cima do Matheus Bahia. Se deu Matheus aquele, Bahia, não. tem que dar esse. Em cima do Miqueias. Se deu aquele, tem que dar esse. Porque o bração do Miqueias estava esticado. Se deu o pênalti no primeiro tempo, né? Na jogada em cima do Derlan. Mas tá olhando o lance tudo, Agora né? tem que dar, porque o Miqueias estava com o braço erguido, estava com o braço levantado, Albertinho. Então, mas se ele der o pênalti do Miqueias, né? Eles estão primeiro olhando o lance, né? Do cruzamento, né? Primeiramente o cruzamento na pequena Vamos lá, área. decisão do VAR, fez o sinal, tá na marca da Cal, é pênalti! Anota a marca da Cal, aponta o Wilton Pereira Sampaio, penalidade máxima e não tem conversa, Albertinho Cavalcante. O Miqueias, né? Ali o cruzamento, ali, o escanteio, né? A bola foi totalmente venenosa ali na primeira trave. Ali a zaga tirou mal. Porém, entretanto, chegou ali o Ludic, hein? O Ludic chegou batendo a bola em cima do jogador Miqueias, que estava com o bração aberto. E tomou amarelo, o 42 do Bahia, hein? E o engraçado é que ele acabou de entrar. Rapaz. Ele acabou de fazer... Valeu, Miqueias, tamo junto, hein? Não, mas eu vou falar pra você também o Ludic, hein? O Ludic, a bola perdida, ele foi pra cima. Aliás, o Ludic tá querendo cavar um espacinho na lateral direita do Guarani, tá fazendo um partidaço. Exatamente, e ele merece, hein? Ele tá merecendo o cartão amarelo, quando ali os torcedores do Bahia, eles vão fazendo aquela famosa pezinha. Torcedor baiano, porque é o seguinte, se o Guarani empata o jogo, não sobe hoje, hein? Não sobe, vai deixar pro jogo contra o CRB lá no Rei Pelé. Porque o Sport está vencendo. Exatamente, é pênalti, torcedor do Bugre. E Yuri Tanque pra bola, concentrado, chega por ali o Rezende, chega também o Inácio pra tentar desconcentrar o camisa 9 do Bugrão. Sou mais você, Yuri Tanque. Veio desacreditado, foi um dos principais responsáveis pela remontada do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Chega pra marcar o seu 7º gol com a camisa do Bugre, camisa 9, concentrado no gol Matheus Klaus. E o
torcida inteira fazendo cera, fazendo aquela vaiada contra o Yuri. Vem pra cobrança, Yuri Tanque na perna direita, atenção torcedor do Bugre, quem sabe agora o gol de empate, um empatezinho aqui, acho que é show de bola pra cima do Bahia. Autoriza o Wilton Pereira Sampaio, pede pra galera sair da grande área, a torcida vai, Yuri Tanque concentrado, não toma muita distância, na marca de quase 40 do segundo tempo, vai partir Yuri Tanque, concentrado, chuteirinha verde, na corrida, partiu Yuri Tanque, perna direita com paradinha, bateu, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Yuri Maravilha, Yuri Tanque, Yuri Artilheiro, Yuri camisa 9 a dele, bateu firme, bateu forte, o Matheus Claus até acertou o canto, mas a bola foi morrer na bochecha da rede e foi morrer no fundo do barbante, e Yuri Tanque empata o jogo aos 41, em cima da pinta, em cima da hora, pra atrasar um pouquinho essa comemoração do Bahia, pra jogar a responsabilidade do tricolor baiano lá pra última rodada contra o CRB, mas o Bugrão não tem nada a ver com isso. Yuri Tanque, camisa número 9, é bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani lá na Arena Fonte Nova. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Guarani 1, Yuri Tanque, Yuri Maravilha, nome da fera, nome da emoção, um também para o Bahia, é goleirão Matheus Claus, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Hoje não, hoje sim, hoje gol, tem gol dele, Yuri Tanque, 7 gols no campeonato, é isso mesmo, Yuri Tanque entrou só pra isso, hein, atacante que atacante sabe o que faz, pênalti na frente do goleirão Matheus Claus, deu aquele despacito, passinho, chegando perto da bola, ele parou, achei que ele ia fazer igual o Neymar, né, não, ele me encheu o pé, bateu firme, bateu forte no canto do direito do Matheus Claus, até que pulou, mas não conseguiu alcançar. Agora o Guarani na Arena Fonte Nova vai evitando hoje, o dia de hoje, nessa rodada, o acesso do Bahia. Já pensou se o Guarani vira a partida? Agora na Arena Fonte Nova, Guarani 1, Bahia também 1. E vem os homens lá pela ponta direita, tenta a jogada, gira pra cima da marcação ali, o Marcinho, 2 em cima dele, fecha a porta pra ele, Jamerson, empata o jogo, o Bugrão, o Wagner Ferreira, Yuri Tanque, Yuri Maravilha foi pra rede. O empate serviria pro Bahia se classificar, né? Poderia conquistar o acesso hoje, desde que o Sport não vencesse o Operário. Tá vencendo de goleada, inclusive. E o Ituano não poderia, né, perder pro Londrina e tá ganhando. Então, nessas circunstâncias, o empate não serve, vai ficar para a próxima rodada. Placar mais justíssimo, né? Primeiro tempo do Bahia, segundo do Guarani. O Bahia recuou no segundo, tentando administrar aquela mixaria de 1-0. E olha aí, o Guarani foi buscar o empate, 1-1. Placar excelente, 1-1 é o que nós estamos vendo no jogo. Futebol é coisa séria e deve ser encarado de maneira séria até o final do jogo. Vai lá, Claudinei Corsi. Atualizando aqui então, Cruzeiro e Grêmio já subiram. Em terceiro está o Bahia com 59. Em quarto, Vasco 59. Em quinto, Ituano 57. E em sexto, o Sport Recife 56. Na zona de rebaixamento, no momento, temos o Novo Horizontino em 17. E já caíram Brusque, Operário e Náutico. Mandar um abraço mais do que especial pro nosso amigo repórter feliz André Luiz aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior. Ele que estava escalado para ir lá pro Majestoso. Olha, exatamente. A categoria. E olha ele aí, olha quem chegou aí, Frank Francisco. Não, e olha a bermuda do André Luiz. Então, a equipe preta e branca invadindo aqui. Coisa chique, hein? Com essa bermuda do André Luiz eu consigo dormir no frio. Ou seja, o que você quer dizer com isso? Tá certo. Muito bem, canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Guarani no campo de ataque, tá bom de virar esse jogo, Bugrão. Vem com o Jamerson, sai da esquerda, vem pro centro, volta um pouco o lance com o Leandro Vilela. Leandro Vilela dominou, parou, pensou, encara a marcação, 2 em cima dele, tenta o passe, a bola bate em cima do Raí, volta na metade do campo, gira a jogada Derlan lá na ponta direita pra Ludic. Matheus Ludic, o Sonic de Campinas, na ponta direita, ele soltou pra Madson, Madson dominou, sai da direita, vem pro centro, soltou pela meiga com Leandro Vilela, lançamento na canhota pra Edson Arantes, Carioca do Nascimento, vai encarar a marcação do Ítalo, ainda Edson, voltou com o Speed Jamerson, capricha no cruzamento, vem levantamento, bola perigosa, sobe a defesa, tira Inácio, tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam, fala Claudinei Corsi. É o 4º gol do Sport Recife, agora Sport Recife 4, Operário 1. Resultado espetacular do Sport nessa reta final, pra dar moral, hein? Vem Guarani, vem no campo de ataque com o Madson, Madson domina, 2 passos pra frente, sem muita velocidade, volta, jogada na metade do campo com o Leandro Vilela, troca, passe, é todo ataque o Guarani, 45 da segunda etapa, vem com o Leandro, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixa de da parada com o Jamerson, linha lateral dos técnicos, solta a jogada no corredor com o Edson Carioca, a bola bateu no jogador do Bahia, lateral bola pra equipe do Bugre, pois não, Berti? Eu tive um sonho. You have a dream? Imagine só, o Bahia vai jogar fora de casa contra o CRB. Meu Deus. Aí, o Vasco vai jogar CRB fora não quer mais nada com o campeonato, joga em casa, é o último jogo. Estão empatados Bahia e Vasco. Já pensou se os dois morrem abraçados? Mas que não, isso não acontece. Aí entre Sport e Ituano, meu Deus do céu. No futebol não acontece isso. Não, diz a Lene Sensitiva que o Sport não ia subir, então eu confio nela. Só um detalhe, Lucas. Mas ela disse que o Guarani ia subir também? Eu não confio mais nela. E aí, Vagnão? Então, só um detalhe, né? Muita gente duvida da idoneidade do VAR. Em outras partidas até tivemos realmente prova disso. Agora hoje temos que dar de parabéns, né? Porque o primeiro sensacional gol de pênalti chamou a atenção do árbitro. Exato. Pênalti contra o Guarani. E o pênalti a favor do Guarani da mesma forma. Foi o VAR que chamou, portanto, parabéns aí, tanto o VAR como o árbitro. Tanto o VAR como o árbitro. E o senhor Wagner Ruey, lá da Paraíba, que é o dono da salinha da TI hoje, né, Albert? Eu acabei de lembrar aquela música, essa finita Highway, mas o nome dele é Eugênio do Havaí, né? E quando parou ali, ó, machucou o jogador do Guarani, hein? No contra-ataque. É o Gênison. Pelo jeito é o Gênison. O tornozelo direito ali no contra-ataque é o Edson Carioca, não é não? Não, é o Madson. Não é nenhum nem outro, nossa, é o Madson. É que é tudo parecido. E o carrinho ali pegou. Foi um carrinho duro, hein? Foi um carrinho bem duro, parece ter sido o Rezende na sequência da jogada. O Raí Nascimento tentou puxar o contra-golpe, foi desarmado providencialmente ali pelo Derlan. Jogou parado, Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam. Fala, Claudinei Corsi. É o 5º do Sport do Recife. Jesus. Quantos gols faltam, hein? 5, Operário 1. Então, faltava 7, né? Mas ele tomou 1. Ah, tá. Então, agora faltam... Diminuiu 4 já, faltam 3. Faltam 3, rapaz. Do e céu, mais hein? 7 minutos de Quantos minutos de jogo lá no Recife? Tá acabando. Tá acabando? Nos Então vai ficar pra última rodada mesmo. Vem os caras, se segura Guarani, desce a equipe do Bahia, bola do Mugri na linha de fundo, vem cruzamento, bola perigosa, Kozlinski. Mas tem toque de mão do Lud que é falta. Cruzamento do Matheus Bahia pra dentro da grande área, tem desvio do Lud que falta pra equipe do Bahia. Falta mini escanteio, né? Ali o cruzamento, a bola pegou. Mas não bateu não, hein? Então, a bola acabou andando no peito, né? Barra também, né? Braço, mas bateu, vai, não tudo bem. Tive impressão de toque de mão, não. Agora eu vou deixar pra você pensar, Lucas de Souza e também o torcedor bugrino. Já sabe, né? Chegou dentro da área, mira no braço do cara. E que ele tá marcando. Ele Exatamente. marcou. Mira no braço, porque a gente sai com os 3 pontos daí. Eu ia falar escanteio, mas é uma falta tão próxima da linha de fundo que parece um mini escanteio lá pela ponta esquerda. Né? Acabou. Vem pra cobrança, Mugni acabou aonde, Claudinei Corsi? Sport Recife 5, Operário 1. Fica pra última rodada a decisão do Sport. O Sport joga contra quem, Albert Cavalcante, na última rodada? O Sport, eu vou dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha, confirmar, porque realmente a última última rodada vai dar o que falar. Fortes emoções na última e derradeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui, minutos finais de jogo, 1 para o Bahia, gol do Lucas Munick, 1 também para o Guarani, gol de Yuri Tanque. Vem pra cobrança, os 2 gols de pênalti. Vem pra cobrança, equipe do Bahia, falta marcada.
vem pra cobrança, Mugni, vem levantamento, bola no segundo pau, toque de cabeça do Rezende, a bola passa por ele, fica viva dentro da grande área, Jamerson tentou tirar, foi desarmado pelo Inácio, na sequência ele faz falta. Falta em cima do Jamerson, jogo parado, falta marcada, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Wagner Ferreira, 49 minutos e meio, placar justo até aqui, 1-1, pontinho precioso que o Guarani toma do Bahia jogando fora de casa. Parabéns pro Mozart, que o time só reagiu a partir do momento que ele colocou os jogadores, né, que nós sugerimos aqui, né? Você, no caso, né, presidente? Isso aí você acertou na música. Nós estamos assistindo o mesmo jogo e todos concordaram com... Não era o time ideal para começar a partida. Aliás, se tá o time ideal, a gente ganha do Bahia hoje. Tanto é que sofreu no primeiro tempo e no segundo só deu o Guarani. Então o placar é justo. Placar justo, 1-1, Guarani fazendo mais uma partida gigante contra um dos G4, né, o Albert? Exatamente, os times lá de cima, lá o Guarani sabe, tá batendo com força. Procura-se adversário para o Guarani no G4. E o Sport vai jogar contra o Vila Nova fora de casa, hein? Vai ser, que final vai ser domingo, após aí as eleições, né, no dia 6, todos os mesmos horários, né? Vão começar exceto o jogo da Ponte Preta, que é no dia 4. Exatamente, vamos ver se eles vão também desmembrar, né? Algum outro jogo que não vai valer mais nada. Eu acho que o Guarani, não sei se vão mudar do Guarani, viu? Mas por conta do ranking da CBF, do critério, papapá, acho que não vão mudar não. Mas Lucas, o resto, só jogão. E aí, Claudinho Corsi? Mandar um abraço aqui pro Osmar Dangara, Jucineide Costa, Ariel Maneri e a Jucineide Costa disse aqui que o Guarani poderia virar esse jogo. Falta para a equipe do Guarani, vem para a cobrança Derlan, quarto zagueiro da equipe do Bugre, fez uma partida gigante no segundo tempo, lançamento buscando o Edson Carioca, ganhou a parada em cima do Marcinho, se sair é escanteio, pelo menos foi a impressão que eu tive. Mas o árbitro toda a pinta, né? Se matando pra pegar a bola. Se matando pra pegar a bola, ela saiu pela linha de fundo. Mais uma voltinha no relógio, segunda arbitragem. O árbitro prometeu até 52 minutos, já temos 51 e 10. Mais uma voltinha no relógio. Torcedor do Bahia aflito, sabe que vem chumbo grosso na última rodada. E terminou lá no Estádio do Café. 2-0 vitória. E aqui vem Guarani, vem com o Yuri Tanque. Dentro da grande área, rolou mais atrás, vem a batida do Bruno José. Espalma, Matheus Claus. Sensacional a defesa do Matheus Claus, um chute colocado do Bruno José, Alberti. Torcedores do Bahia agora rezaram ali, né? Ali o acarajé caiu. Pra todos os santos rezaram. Ali o Yuri Tanque sozinho levou 2 jogadores da zaga e tocou a bola pra trás. Ali o Ludwig bateu firme, o Bruno José bateu firme, bateu forte. Escanteio para o Guarani. Escanteio no segundo pau, subiu o Derlan, afasta a defesa. Rebote cá na ponta esquerda, Speedy Jamerson botou na frente, pra cima da marcação ali do jogador do Bahia. Vem cruzamento, bola fechada, espalma, Matheus Claus. Pra cima da marcação do Miquegas. O Jamerson botou na frente, levou no fundo. O torcedor faz figa, porque o Guarani tá em cima, Albertinho. Enquanto as várias figas aparecem pra gente aqui, o cruzamento. Ai, não. O juizão. E o juiz vai acabar o jogo. A primeira que o Jamerson, segunda que o Jamerson conseguiu descer. Ali montou, ali fez a remontada, né? Dançou em cima dos adversários do Bahia. Quando os jogadores do Guarani ali se abraçam, os jogadores do Bahia estão desolados. Desolados porque trila o apito árbitro, aponta o centro de campo. O Hilton Pereira Sampaio termina o jogo na Arena Fonte Nova. 1 para o Guarani, gol marcado por Yuri, 1 também para o Bahia, gol marcado pelo Mugni. Ambos os gols de pênalti, mas merecia mais o Guarani. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 57 minutos. Fim de jogo na Arena Fonte Nova. O Guarani empatou com o Bahia 1-1 no finalzinho. Quase o Guarani vira o jogo para cima da equipe baiana 1-1. E o Bahia não consegue assim o seu acesso, pelo menos no dia de hoje, né? Vai ficar para a próxima rodada, a última, que vai ser realmente sensacional, com o Sport, com o Ituano, com o Vasco, com o Bahia, todo mundo querendo a vaga. O seu destaque, Albert Cavalcante? Quando aparece, né, alguns torcedores do Bahia gritando time sem vergonha, outros aplaudindo,
né, ali, aquela mistura de amor e ódio dos torcedores do Bahia, o Guarani consegue, né, um grande ponto, um ponto importantíssimo por todas as circunstâncias, né? E ali o Bahia, já pensando ali, já começar a fazer as contas ali, o que pode, o que não pode, joga fora de casa contra o CRB. Olha, a última rodada, quem fala que Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos não tem final? Tem sim, a última rodada está de matar, cheia hein? de finais, hein? É verdade, 8 da noite, mais 58 minutos, vamos no pique do rádio aqui rapidinho. Albert Cavalcante, fica à vontade para o seu destaque final. Já já eu vou com o Wagner Ferreira rapidamente aqui, analisando e também com a ficha técnica do Lucas de Souza. Na terça-feira, na hora do Bugre, a gente fala das notas e fala muito mais deste empate do Guarani. Albert Cavalcante. O Yuri, né, segue aí, né, com seu 7º gol no campeonato, aí o artilheiro do Guarani nessa Série B. O Giovanni Augusto levou o 3º cartão amarelo, está fora da próxima partida do Guarani. Guarani que joga em casa, fechando a Série B contra a Chapecoense, viu, Claudinei Corsi? Legal, um abraço, Albert, e até domingo que vem. Abraço e até terça-feira na hora do Bugre. É isso aí, terça-feira na hora do Bugre. Tinha me esquecido e você me lembrou. Fechou. Tá muito bem. Wagner Ferreira, vamos com a sua análise aqui, Wagner, rapidinho, porque vem aí na sequência Ponte Preta e Criciúma, com o Marcelo Corsato, com o Frank Francisco e também com o André Luiz. Rapidamente, o empate do Guarani, 1-1, Wagner. Rápido e fácil, porque o Bahia se acomodou com 1-0 que fez no primeiro tempo e no segundo tempo esqueceu de jogar. Mesmo porque o Guarani, com as alterações que o Mozart fez, cresceu no jogo, mandou no segundo tempo, não merecia sair derrotado dessa partida, fez o gol de empate e olha que se tem mais um pouquinho de jogo aí, o árbitro inclusive nem deixou cobrar o escanteio na última jogada. Sacanagem não ter deixado cobrar escanteio, né? Pois é, então ele teve a chance de virar o jogo. E o Bahia, lamentavelmente, vai ter que deixar para a próxima rodada o seu acesso para a Série A. Destaques do time do Guarani, já rapidamente, né, Claudinei? Eu gostei do goleiro Kozlinski, que fez algumas boas defesas, embora no pênalti eu acho que ele se equivocou, entrou na jogada do cara que cobrou, mas de qualquer maneira eu achei que ele fez boas defesas e deixou o Guarani tomar gol. Quem fez o gol foi o Yuri, merecia algum destaque também, mas jogou pouco, né? Yuri entrou com 30 e... Só bateu o pênalti. Quase fez aí o segundo gol. Uma jogada boa dele, né? Inclusive que quase que o... Pera aí, André, que já você fala, fica calmo, André. Quase que o Bruno José faz aquele gol e o goleiro botou para escanteio. Então, olha, um belo segundo tempo do Guarani, um placar justo de 1-1. O Guarani soma aí a pontuação pretendida, né? Acho que ele quer ficar entre os 10 desse Campeonato Brasileiro da Série B, o que será um feito muito bom em função do que passou, né, durante boa parte do primeiro turno na zona de rebaixamento. Então, de parabéns a todo mundo, parabéns para o Mozart. Eu falei que iria cumprimentá-lo se o Guarani ganhasse o jogo. Ele realmente, o Guarani só melhorou à medida que o Mozart tirou as invenções dele para colocar os que vinham jogando como titular. Me refiro aqui ao Ludic, ao Yuri e ao Bruno José. Então tenho dito. Legal, Wagner Ferreira, grande abraço, muito obrigado, Wagner Ferreira. E boa arbitragem, Ney. Boa arbitragem, não há nada a contestar. FIFA, né? Tá certo. E em 30 segundos para a Prone Alimentos, você vai conferir a ficha técnica de Bahia 1, Guarani também 1. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. No jogo que o Guarani conseguiu postergar aí o acesso do Bahia, arrancando empate em 1-1. O técnico Mozart mandou a campo Kozlinski, Alvarinho, depois Ludic, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, depois Madison, Giovanni Augusto, depois Yuri, Iago, depois Bruno José, Isaac, depois Edson Carioca e Gênison. Já o time do Bahia, do técnico Eduardo Barroca, mandou a campo Matheus Claus, depois Matheus Claus, Marcinho, Inácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, depois Miqueias, Patrick De Luca, Lucas Muni, Caio Vidal, depois Raí Nascimento, Davó, depois Ítalo, Vitor Jacaré, depois Matheus Bahia e Ricardo Goulart, depois Rezende. Os gols, ambos de pênalti. Na primeira etapa, Lucas Muni, após a checagem do VAR, aos 10 da primeira etapa fez 1-0 e na segunda etapa,
também num pênalti checado pelo VAR. Yuri Maravilha, Yuri Tanque, aos 41 minutos, deu números finais à partida. O árbitro, o senhor Wilton Pereira Sampaio, da FIFA, auxiliado pelo Bruno Rafael Pires e pelo Bruno Bosquilha, também da FIFA. E o VAR, a encargo do senhor Wagner Uruguai, da Paraíba. Público, 48.866 pessoas, para uma renda de 1.463.374. 37ª rodada, penúltima do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta ficha técnica completa de Bahia 1, Guarani também 1, Claudinei Corsi. Valeu, o Lucas de Souza. Até terça, então, na hora do bug, às 8 da noite. Até terça-feira, aguardo você que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo grande da sua audiência, pela honra da sua presença. Encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas. Fique com Deus, até a próxima. Fui, fique com a gente. Tem seguidinha Ponte Preta e Criciúma. Legal, e não indo embora sem antes trazer um pensamento aqui do Felipe Marques. Opa, né? Vambora. Quando você souber que sua hora está chegando, talvez então comece a entender que a vida aqui embaixo é apenas uma estranha ilusão. Esse é o pensamento de Felipe Marques de hoje. Tá certo, ponto final aqui no nosso fim de jogo, hoje rapidinho, e ponto final também na nossa jornada esportiva. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Falamos aqui para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozongo Mega Sortes, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. Na sequência vem aí Ponte Preta e Criciúma, com o comando de Marcelo Corsato, com Frank Francisco e André Luiz. Obrigado pelo carinho da sua audiência até aqui. Continue com a gente que tem mais bola rolando aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço e até a próxima. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio